Esse é um resumo de Dragon Ball em ordem cronológica como nunca foi feito antes. Prepare o seu coração para a nostalgia e vamos reviver os momentos que marcaram uma geração inteira. No vazio surgiu uma pequena criatura chamada Zeno. Ele decidiu formar do seu próprio poder 18 universos. Cada universo tinha um irmão gêmeo com características muito semelhantes e cada raça tinha o seu próprio planeta. 41 anos após uma das criações do Zeno criou as super esferas do dragão e os super Shenlong esferas do tamanho de planetas que, quando reunidas, eram capazes de realizar qualquer desejo. Zeno criou deuses da destruição para sumirem com planetas e raças inteiras. Se para cada um deles ele também criou um anjo guardião. Ele também criou anjos da criação que foram divididos em várias classificações como senhores Kaiot, supremos senhores Ko, toda a raça Shinjin e assim por diante. Zeno amava assistir às lutas, se quanto mais emocionante as lutas mais ele se empolgava. Então ele criou algumas raças com alto poder de evolução, mas muitas das raças não eram tão eficazes nos combates. E para filtrar, Zeno decretou a realização do Torneio do Poder e, ao perceber que alguns universos não eram tão poderosos quanto esperava, ficou furioso. Como consequência, decidiu eliminar 6 dos 18 universos que existiam originalmente. Entre as diversas raças que se destacavam no universo, a raça de Freeza era uma das mais temidas, conhecida por sua força descomunal e impressionantes habilidades de combate. Até aquele momento, os Saiyajins ainda não tinham tido uma grande oportunidade para demonstrar seu verdadeiro potencial. Além deles, os magos também se destacavam, sendo guerreiros extremamente poderosos, capazes de manipular as leis da física à sua vontade. O mago mais poderoso de todos os tempos foi Babidi. Ele criou uma criatura praticamente imortal e com um poder ilimitado chamada Majin Buu. Além de sua força monstruosa, Buu também possuía grande domínio sobre magia. Com isso, começou a espalhar o caos pelo universo 7, destruindo tudo em seu caminho. Se Buu tivesse continuado a evoluir, poderia ter se tornado um deus da destruição. No entanto, ele resolveu atacar um planeta habitado pelos supremos senhores Kaiô. Durante esse ataque, ele absorveu alguns deles, o que acabou resultando em uma transformação drástica. A pureza e a bondade dos Kaioshin influenciaram sua essência, modificando-o para sempre. Como resultado, ele se tornou um ser com múltiplas personalidades, o que afetou sua força. Após essa mudança, ele foi selado por seu criador, Babidi. Babidi viveu por milhões de anos e teve um filho chamado Babidi. Durante toda a sua vida, Babidi dedicou seus esforços a encontrar a prisão de Buu e libertá-lo. No entanto, ele sempre foi impedido pelos supremos senhores Kaiô, que vigiavam de perto qualquer tentativa de ressurreição da criatura. Agora, viajamos para outra parte do universo, o planeta Namekusei. Esse mundo estava passando por uma grave crise, pois havia sido atingido por uma devastadora catástrofe climática. Os Namekuseijins eram a única raça com acesso à magia primordial, e alguns de seus membros tinham a extraordinária capacidade de criar pequenas esferas do dragão, versões reduzidas das gigantescas superesferas, que possuem o tamanho de planetas. Embora as esferas dos Namekuseijins tivessem um formato semelhante às grandes, elas eram consideravelmente menores. Um dos habitantes de Namekusei enfrentava uma situação extremamente difícil após a destruição causada pelo desastre natural. Esse ser era Kamisama, que acabou se estabelecendo na plataforma celeste, localizada no topo da Torre Sagrada, onde os Guardiões da Terra residiam. Abaixo dessa torre vivia o lendário Mestre Karin, um gato místico responsável pelo cultivo das sementes dos deuses. Já na plataforma celeste, ficava o Senhor Popó, uma entidade mística encarregada de auxiliar o Deus da Terra. Foi nesse local que Kamisama criou as esferas do Dragão da Terra, e muitos anos se passaram desde então. Agora, seguimos para outra parte da galáxia. Os Saiyajins, uma raça guerreira extremamente poderosa, não possuíam um planeta próprio. Na realidade, os Saiyajins eram um povo nômade. Galáxia. Para isso, Freeza começou a reunir informações sobre os Saiyajins e sua história, temendo que a lenda do Super Saiyajin fosse real e que, eventualmente, alguém pudesse surgir com um poder capaz de derrotá-lo. Enquanto isso, no planeta Vegeta,
Os Saiyajins estavam cada vez mais fortes e se tornavam guerreiros temidos em toda a galáxia. No entanto, sem saber, eles estavam sendo manipulados por Freeza, que os utilizava como meros soldados para conquistar planetas. O rei Vegeta percebeu que Freeza não era um aliado confiável e começou a planejar uma forma de se livrar do domínio do tirano, mas já era tarde demais. Freeza, temendo a ascensão de um Super Saiyajin, decidiu agir antes que fosse tarde. Ele reuniu suas tropas e, sem hesitar, lançou um ataque devastador contra o planeta Vegeta. Com um único golpe de energia, o Imperador destruiu completamente o planeta, extinguindo quase toda a raça Saiyajin. Apenas alguns sobreviveram à catástrofe, como Vegeta, Nappa e Raditz, que estavam em missões fora do planeta, e, claro, Kakaroto, que havia sido enviado à Terra ainda bebê. Enquanto isso, na Terra, Kakaroto, agora chamado de Goku, crescia sem ter conhecimento de sua verdadeira origem. Ele foi criado pelo ancião Sengohan, que o ensinou a lutar e lhe passou valores de bondade e justiça, algo que o diferenciaria de outros Saiyajins. Mas o passado dos Saiyajins voltaria para assombrá-lo. Seu irmão, Raditz, chegou à Terra revelando sua verdadeira identidade e o convocando para se unir aos guerreiros remanescentes. No entanto, Goku recusou, pois já havia encontrado uma nova família e um propósito diferente. Essa decisão colocou Goku em um caminho que mudaria para sempre o destino do universo. Enquanto isso, Freeza continuava sua busca por poder absoluto. Ele ouviu falar sobre as esferas do dragão e decidiu que precisava delas para alcançar a imortalidade. Para isso, voltou sua atenção para Namekusei, onde as esferas do dragão originais estavam guardadas. Esse evento desencadearia uma das batalhas mais lendárias da história, onde Goku, os guerreiros Z e até mesmo Vegeta enfrentariam Freeza em uma luta épica que mudaria o rumo do universo para sempre. Goku cresceu treinando com Sengohan, aprendendo não apenas artes marciais, mas também valores como justiça, compaixão e disciplina. Sua infância foi pacífica até o fatídico dia em que seu avô adotivo foi morto acidentalmente pelo próprio Goku quando ele se transformou em Ozaru, durante uma noite de lua cheia. Sem ter consciência do que havia feito, Goku seguiu sua vida, agora sozinho, até encontrar Bulma, a jovem cientista que procurava as lendárias esferas do dragão. Esse encontro deu início a uma das jornadas mais icônicas da história dos animes. A busca pelas esferas do dragão levou Goku a enfrentar inimigos poderosos, conhecer aliados inesquecíveis e desenvolver habilidades cada vez mais impressionantes. Desde suas batalhas no torneio de artes marciais contra mestres lendários como Jack Chun e Ten Xian, até a descoberta de seu verdadeiro passado como um Saiyajin, cada desafio o tornava mais forte. Mas o destino de Goku sempre esteve entrelaçado com o de Freeza, o tirano que destruiu seu planeta natal. Quando finalmente se encontraram no planeta Namekusei, a lenda do Super Saiyajin se tornou realidade. Movido pelo ódio ao ver seu melhor amigo Kuririn ser morto brutalmente, Goku despertou um poder que nenhum ser na galáxia poderia igualar. O Super Saiyajin finalmente surgiu. E é aqui que vemos a profecia de Bardock se cumprir. O guerreiro de classe baixa, enviado para morrer na Terra, foi quem vingou toda a sua raça ao derrotar Freeza. Mas essa não seria a última batalha de Goku. Ao longo dos anos, ele enfrentaria inimigos ainda mais fortes, alcançaria novos níveis de poder e até mesmo superaria os próprios deuses da destruição. E assim, a história do menino Saiyajin que caiu na Terra e se tornou o maior herói do universo continua até os dias de hoje, inspirando gerações com suas batalhas épicas e seu espírito inabalável. Em um determinado momento, o rei Vegeta foi humilhado novamente por um deus da destruição. B estava fazendo sua patrulha pelo local, e o rei Vegeta precisou se humilhar para evitar que toda a sua raça fosse destruída em um único dia. Esse rei tinha um filho e, como todos os descendentes do trono carregam o mesmo nome, seu herdeiro também se chamava Vegeta. Esse é o príncipe Vegeta que conhecemos. Ainda criança, ele testemunhou seu pai sendo humilhado pelo deus da destruição. A função dos Saiyajins dentro do Império de Freeza era capturar planetas e colocá-los sob o controle do tirano. Freeza também possuía um planeta que levava seu próprio nome, que servia como sede de seu império. Entre os Saiyajins,
Bardock e Gine eram guerreiros de nível baixo. Além de serem um casal, ambos lutavam em nome do Império de Freeza, sob o comando local do Rei Vegeta. Gine ficou grávida e, enquanto isso, em suas explorações, Freeza ouviu um rumor preocupante sobre o lendário Super Saiyajin, um ser tão poderoso que poderia evoluir centenas de vezes durante o combate. Esse boato deixou Freeza em alerta, e por isso suas tropas eram obrigadas a usar os Soulters, radares de poder essenciais para monitorar o crescimento dos Saiyajins e avaliar se estavam ficando mais fortes rapidamente. Foi nesse período que nasceu o primeiro filho de Bardock e Gine, chamado Raditz. Assim como seus pais, ele era considerado um guerreiro de baixo nível. 2 anos depois, Gine engravidou novamente. Enquanto isso, alguns Saiyajins começaram a demonstrar um crescimento impressionante de poder quando expostos a situações extremas. Paralelamente, o príncipe Vegeta e seu seguidor Nappa ganhavam cada vez mais o respeito do imperador, cumprindo todo tipo de ordem. Dessa vez, Gine esperava um menino que se chamaria Kakaroto. Se esse nome te causa arrepios, não se esqueça de se inscrever no canal. Os Saiyajins estavam percebendo seu constante aumento de poder e começaram a entender que poderiam se tornar mais fortes do que Freeza. Essa semente de rebelião chegou aos ouvidos do imperador, que temeu o pior, principalmente por conta da lenda do Super Saiyajin. Quando Gine finalmente deu à luz Kakaroto, outro guerreiro de baixo nível nasceu ao mesmo tempo, Broyles. Mas, contrariando todas as expectativas, Broyles possuía um poder de luta absurdo. Temendo esse poder, ele foi rapidamente exilado do planeta Vegeta. O Império de Freeza determinou que um Saiyajin de baixo nível deveria ser enviado a um planeta distante para colonizá-lo. Esse bebê seria enviado à Terra e, ao se transformar em Ozaru, destruiria toda a população. Normalmente, um bebê Saiyajin consegue dominar um planeta rapidamente. Durante uma de suas missões, Bardock foi golpeado na nuca por um ser de uma raça especial, que possuía a habilidade de prever acontecimentos futuros e viajar no tempo. Com esse golpe, Bardock herdou essas habilidades. Ele começou a ter visões do futuro e, nelas, viu Freeza destruindo o planeta Vegeta e exterminando a raça Saiyajin. Sabendo da rebelião e do perigo iminente, Bardock e Gine decidiram enviar seu filho Kakaroto o mais rápido possível para a Terra. O bebê foi colocado em uma nave e enviado ao espaço. Enquanto isso, o medo de Freeza crescia à medida que ele ouvia relatos sobre os Saiyajins se fortalecendo, e sobre o nascimento de bebês extremamente poderosos como Broyles. Bardock e seus aliados foram atacados pelas tropas de Freeza, enfrentando diversos inimigos, incluindo Dodoria. Durante a batalha, Gine perdeu sua vida. Bardock, enfurecido, teve várias visões do futuro, onde viu seu filho Kakaroto enfrentando Freeza. Sua raiva o fez evoluir rapidamente, e ele derrotou centenas de soldados do Império. Ao ver isso, Freeza decidiu que destruiria completamente o planeta Vegeta. Quando o ataque de energia foi disparado, Bardock teve mais uma visão. Ele viu seu filho, agora adulto, enfrentando e derrotando Freeza. Em um último momento antes da explosão, Bardock foi teletransportado para o passado, caindo no mesmo local onde estava, só que em uma era em que o planeta Vegeta ainda era conhecido como Planeta Plant. Ele foi tratado e ficou dias desacordado, sonhando com a batalha de seu filho contra Freeza. Ao acordar, Bardock descobriu que estava no passado e logo encontrou Shilid, um dos antepassados de Freeza, que se auto-intitulava Pirata Espacial. Ao notar a semelhança, Bardock atacou Shilid, mas foi facilmente derrotado e humilhado. Preso no passado, sem sua raça, sem sua família e sem qualquer perspectiva de retorno, Bardock foi tomado pelo ódio. Esse sentimento se transformou em poder, e ele despertou a lendária forma do Super Saiyajin. Shilid ficou aterrorizado com o imenso poder de Bardock, e foi arremessado para fora do planeta, gravemente ferido. Antes de morrer, enviou uma mensagem alertando que todos deveriam temer a raça Saiyajin, principalmente, o lendário Super Saiyajin. Enquanto isso, Vegeta e Nappa descobriram que o planeta Vegeta foi destruído e continuaram trabalhando para Freeza, conquistando outros mundos. Os Saiyajins sobreviventes foram informados de que um misterioso meteoro havia destruído o planeta, e essa mentira foi mantida por anos.
Na Terra, Kakaroto foi encontrado por um ancião chamado Sengoan. Embora fosse uma criança forte e agressiva, foi criado com muito carinho. Contudo, em um determinado momento, Kakaroto caiu de um penhasco e bateu forte a cabeça. Esse acidente fez com que ele perdesse sua agressividade e se tornasse uma criança gentil. Sengoan deu a ele um novo nome, Goku, que significa iluminação celestial. Seu nome original, Kakaroto, significa cenoura. E assim começou a lenda do guerreiro que mudaria o destino de todo o universo. Significa arroz cozido ou marmita pronta, já vegeta significa vegetal. Durante o resumo vamos ver o significado de alguns nomes, a maior parte dele é sobre comida, como o Broly, que significa brócolis. Son Gohan cuidou do pequeno Goku. Esse, por ter batido a cabeça, se esqueceu completamente da sua missão de destruir a Terra. Sengoan também deu para o seu neto a esfera de 4 estrelas que ele havia encontrado. Então aqui começa a história do Dragon Ball clássico. Vamos desvendar as asas do dragão. Há alguns anos atrás, esse genial cientista chamado Dr. Brief criou uma tecnologia para reduzir o tamanho do átomo de qualquer coisa e revolucionou o mundo com suas cápsulas Oipoi, que permitem transportar objetos grandes em tamanho de miniaturas. A corporação Cápsula se tornou a maior e mais rica empresa do mundo. O Dr. Brief é casado com a Pan e eles têm uma filha genial chamada Bua. Então alguns anos se passaram agora. Bulma está com 16 anos e Goku com 12. Enquanto isso, uma organização estava ganhando força, poder e controle. Eles eram financiados pelo governo e produziam armas e robôs. A Red Rainbow, ou Patrulha Vermelha, é liderada pelo General Red, que possui uma vasta organização militar e muito armamento tecnológico, além de um grande exército. O General Red, o cientista Dr. Gereiro e o mestre de artes marciais Tao Pai eram as estrelas principais por trás da organização e do plano maligno. Então saiu um boato mundo afora de que qualquer pessoa que reunisse as 7 esferas poderia realizar qualquer desejo. Tanto a corporação Cápsula quanto a organização Red Rainbow decidiram encontrar as esferas. Em uma noite de lua cheia, Goku acaba olhando para ela e isso desencadeou uma transformação. Goku se tornou um Ozaru e destruiu de forma descontrolada tudo na sua frente, inclusive o seu próprio avô adotivo. Depois de se acalmar, Goku voltou à sua forma humana e perdeu as suas memórias. Agora ele passou a viver sozinho. O cientista genial da corporação Cápsula e a sua filha conseguiram criar um radar capaz de localizar as lendárias esferas do dragão, que eram capazes de realizar qualquer desejo. E a filha dele, Bua, com seus 16 anos, decidiu sair em busca das esferas. Isso fez ela se dirigir até a Montanha Paus e lá ela conheceu o Goku. Logo a Bua descobre que aquele menino é o portador da esfera de 4 estrelas. Bua já possuía 2 das 7 esferas e logo ela explicaria para o Goku o poder incrível e a capacidade que as esferas têm, e ela conseguiu convencer o Goku a se juntar a ela para buscarem as outras esferas. No começo dessa caminhada, eles encontraram uma tartaruga idosa que estava com alguns problemas para se mover. Após ajudarem a tartaruga, eles conhecem o mestre Kamiki, que também é o dono da tartaruga, e ele também tem uma esfera do dragão. Após explicar para ele a busca pelas esferas, o mestre aceita trocar a esfera em troca de algo inusitado, e assim eles conseguem mais uma das esferas. A próxima aventura foi em um pequeno povoado próximo, onde eles conheceram o Wong, um porco capaz de se transformar em praticamente qualquer coisa. Goku enfrentou e obrigou o pequeno porco a deixar em paz as pessoas que estava atormentando, mas Alma acha que as habilidades dele poderiam ser úteis e então decidem levar ele junto. A próxima aventura foi em um deserto dominado por um rebelde chamado Yanta. Ele tem um seguidor chamado Pual. Pual tem a habilidade de se transformar muito parecida com a do Long. Então Yancha e Goku se enfrentam e a batalha acaba em empate. Segundo o próprio Yanta, na verdade ele fugiu no meio da batalha, mas algo chamou muito a atenção do jovem Yanta, que nessa época tinha cerca de 18 anos. O nome Yanta significa sair um dia para correr. Ele se encontrou com a Boom e se apaixonou instantaneamente, mas graças aos seus sérios problemas de confiança e timidez, ele ficou completamente paralisado. Portanto, o maior inimigo que derrotou completamente o Yanta foi a Bua. Ele e o Bual decidiram se esconder e, escondidos, eles ouvem sobre as esferas do dragão e o que elas podem fazer, e então eles decidem roubá-las. Nesse deserto também estão os seguidores de Pilaf, mais uma criatura estranha que buscava as esferas do dragão com o objetivo de dominar o mundo. O radar da Buma então aponta para um local muito estranho. Essa é a
Propriedade do rei Cutelo, um homem muito alto que possui uma filha da idade do Goku chamada Titi, e ao ver a nuvem voadora e o bastão mágico, o rei Cutelo descobre que Goku é o neto do seu melhor amigo o Sangohan, e então, após acertarem as coisas, o rei Cutelo pede o favor de que Goku e os outros busquem o mestre Kami para que ele apague o fogo místico que tomou conta do seu castelo. Em agradecimento, ele dá a esfera do dragão que ele possui. No caminho, Goku conhece a Titi, a menina que um dia se tornaria a esposa dele. Ela é uma das poucas que tem o coração puro e conseguem subir na nuvem voadora. Goku convence o mestre Khan a ir ajudar, mas ele exige mais coisas inusitadas. Rapidamente, eles chegam até o local. Mestre C assume uma forma muito maior e solta a sua técnica, o Se Amar. Goku olhou atentamente como o Khan fazia a sua técnica e tentou aprender olhando apenas uma vez, e ele aprende a usar a técnica em uma versão mais simples, mas aprende. Isso é algo inacreditável, já que supostamente essa técnica levaria décadas para ser dominada. Seguindo para a próxima cidade, eles encontram um mago com cabeça de coelho e óculos escuros. Ele tem uma magia semelhante à do Majin Buu, só que muito mais fraca, e consegue transformar qualquer pessoa em uma cenoura. Inclusive, ele fez isso com a Bulma. Então Yantia se juntou a Goku e eles enfrentaram o coelho. Após vencerem, Goku usou o bastão mágico para levar os seus inimigos para a lua. Agora com Sei esferas do dragão, o grupo decide ir até o Pilaf para encontrar a última esfera. Shu é um ser com formato de cachorro da raça Shiba e ele ataca o Goku e rouba todas as suas esferas. Então eles vão até o castelo. Chegando lá, Goku, Bua e Yantia e os outros ficam presos nas armadilhas do castelo. Enquanto eles estão presos, Pilaf reúne as 7 esferas, chama o Shenlong e começa a fazer o seu pedido, mas o Long ainda estava solta, e para impedir que Pilaf realizasse o seu desejo, o porco pediu também a algo inusitado. Assim, com o desejo realizado, o Shenlong foi embora e as esferas se espalharam por toda a terra. Depois disso, Goku e os outros escaparam e se inicia uma verdadeira guerra contra o Pio. Mais uma vez eles são enganados e presos nessa nova cela. Há uma vista para o céu e o Goku acabou vendo a lua cheia e se tornando um Ozaru dentro da cela, e assim ele começou a destruir o castelo do Pilaf. O Long se transformou em uma tesoura gigante e cortou o rabo do Ozaru. Por algum motivo eles acertaram em cheio qual era o ponto fraco, e a transformação do Goku foi desfeita. Depois que Pilaf foi derrotado, Bua começou uma nova aventura para tentar encontrar novamente as esferas, e o Goku decidiu ir até a ilha do Mestre Khan para treinar uma vez com o Mestre Khan. Goku conhece o Sirin, um menino órfão aprendiz de monge que foi treinar para ficar mais forte, e para que Goku e fossem aceitos no treinamento, eles precisariam encontrar uma jovem mulher para o mestre pervertido, e assim eles encontram Lu, uma dócil menina de cabelos azuis que ao espirrar se tornava uma mulher agressiva com cabelos loiros. O nome dela quer dizer almoço. O Mestre Khan diz aos seus discípulos que está prestes a acontecer o próximo torneio de artes marciais e que eles devem participar para aprender. Os treinamentos do mestre são bem simples inicialmente, como carregar caixas de leite, cavar a terra e procurar por pedras. Chegando o dia do torneio, eles se reencontram com Yanta, que agora está com o cabelo curto, e também está com a Bulma. e Yansha e Bulma eram muito próximos e passavam um bom tempo juntos. No outro dia o torneio começa, e já nas eliminatórias Goku e Kuririn mostram uma força muito fora do comum. O treinamento realmente foi eficaz. O mestre Khan também decidiu participar do torneio, e para isso ele colocou uma peruca e ficou irreconhecível, e foi o mestre que eliminou o Yanta desse torneio. Um dos participantes mais interessante, Zelnan. Ele vive em um povoado muito pobre. Lá eles não têm quase nenhuma comida ou acesso à água. Eles estão passando por uma séria seca e não buscavam uma forma de conseguir algum dinheiro para salvar o seu povo. O mestre Khan mostrou ser uma pessoa muito decente ao ajudá-lo. Após vencerem alguns adversários, Kuririn é eliminado pelo seu mestre, e então chega a batalha final contra o Goku. E preste muita atenção nesse narrador. Esse é o mesmo narrador que vai narrar todos os torneios de artes marciais por mais de 20 anos, e isso é o que podemos chamar de uma pessoa dedicada. Na luta de Goku contra Kami acontece o primeiro choque de Khan Hamas. Os dois confrontam poderes, e a luta se torna emocionante. Ao chegar à noite, Goku se torna um ao olhar para a lua, mas o mestre Khan foi capaz de segurá-lo mesmo nessa forma gigantesca. Quando o combate estava para se decidir, Khan destrói a lua e Goku volta ao normal. Após ter perdido o torneio, Goku decide sair pelo mundo para buscar o presente do seu avô, a esfera de 4 estrelas com o bastão mágico, a nuvem voadora e o radar do dragão. Goku sai em uma longa viagem,
Mas após o Shenlong ter aparecido para o Pilaf, muitas pessoas no mundo também estavam buscando pelas esferas, como o radar do dragão mostra apenas a localização das esferas. Se não qual esfera realmente é, Goku teria que recuperar todas as esferas até ele encontrar a de 4 estrelas, e já na sua primeira busca Goku encontra problemas, pois o Coronel Silva e os seus homens também estavam buscando as esferas. Eles eram da organização criminosa Red Rainbow, e logo o Goku encontrou uma esfera do dragão. Eles até tentaram atacar, mas eles foram rapidamente derrotados. Então Goku entende que precisa ir até a sede da Red Rainbow para encontrar mais esferas do dragão. O primeiro desafio ao enfrentar um dos comandantes dessa força militar foi uma torre cheia de inimigos que supostamente eram poderosos. Entre eles estava um dos primeiros projetos do Dr. Mgugu, o androide número 8. Ele foi a primeira máquina humanoide com capacidade de raciocínio. Goku derrota todos os adversários e acaba se tornando um amigo do androide número 8. Agora que Goku tem 2 esferas, ele decide encontrar a Bua para que ela conserte o radar do dragão, já que ele quebrou durante as suas últimas lutas. Então o Goku vai até a sede da Corporação Cápsula e conhece os pais da Buma. Ela decide ir com o Goku para essa nova aventura de procurar as esferas, e um novo general da Red Rainbow foi classificado para enfrentar um novo pequeno inimigo, o General BL, e suas tropas então encontram e atacam o Goku. Enquanto esses são derrotados, o general envia tropas até a casa do Mestre Khan, que também são rapidamente derrotados. Na sequência, Goku, Bua e Kuririn pegam um submarino e vão até uma caverna subterrânea procurar por mais uma das esferas. Essa é uma base secreta do Dr. Majero, e um dos androides está guardando o local. Além disso, há um enorme tesouro dentro da base secreta. Lá eles enfrentam o General Blue, o mais forte de todos os adversários até agora. Ele tem uma técnica capaz de paralisar os seus adversários, e o Blue foi realmente um adversário que causou vários problemas para eles no início dessa jornada. Após ser derrotado, o General Blue recebe um desafio. Ele só poderia se manter na organização se ele derrotasse o Tpai Pai. O Tpai Pai é o irmão mais novo do Mestre Shen, o principal concorrente do Mestre Kami. O Mestre Shen tem alguns alunos muito dedicados, como o Tenzin Anan e o Caos. O resultado da luta de Taup Pai com o Blue é que ele o mata com um único golpe e também assume a missão de buscar e eliminar o Goku. Por falar nele, o pequeno Saiyajin fez alguns amigos. São índios que vivem à volta da Torre Karin. Essa é a torre que leva até a plataforma celeste, onde vive o guardião da Terra, o Kami-sama, e o Mestre Karin, que vive no topo da torre, criou uma lenda. Segundo ele, quem conseguir escalar a isca torre até o topo ganhará um gole da água ultra sagrada. E depois de beber essa água, a pessoa se tornará muito mais poderosa. Acontece que a lenda é falsa, é só água comum. Tal Pai Pai chegou eliminando um dos índios e derrotando o Goku em um único golpe. Ele também roubou as esferas do dragão e foi embora. Depois disso, Goku decidiu subir a torre do Mestre Karin, e chegando ao topo ele encontrou aquele gato místico. Lá ele precisou treinar vários dias, e a sua força assim como a sua velocidade aumentaram tudo para tentar alcançar o Mestre Karin. E nesse treinamento Goku desenvolveu muito suas habilidades. O mestre disse que só entregaria a água quando ele alcançasse, e isso motivou o Goku a correr atrás do gato. Após beber a água, Goku desce da torre contente por ter se tornado muito mais poderoso, e graças a toda a confiança que ele ganhou nesse treinamento ele consegue derrotar o tal Pai Pai. Mas Goku não tinha conseguido recuperar todas as esferas, então ele decide invadir o quartel-general das forças Red Rainbow. E ele já chegou no Khan Amar. Goku atravessa todas as defesas, destruindo tudo o que ele vê pela frente, a ponto de que resta apenas o General Red e o seu assistente, mas o general acaba sendo eliminado pelo seu próprio assistente e ele entra em uma máquina feita para o combate, mas é facilmente derrotado pelo Goku, e assim a Red Rainbow foi destruída e o cientista Dr. MJ ficou totalmente sem recursos financeiros para investir nos seus experimentos. A partir de agora ele estava sozinho e teria que prosseguir com o desenvolvimento dos seus androides por conta própria. Isso enfureceu o Dr. Gero, que decidiu dedicar toda a sua vida para produzir máquinas poderosas o suficiente para destruir o Goku. Agora Goku e Boom tinham 6 esferas, mas algo estava errado. Não era possível detectar a última esfera, e para descobrir o paradeiro dela eles vão vir a irmã mais nova do Mestre Kami, a vovó Uranai. A bruxa pediu que eles lutassem contra alguns inimigos do outro mundo,
E após enfrentá-los ela contaria onde está a esfera entre os adversários. Estava o avô do Goku usando uma máscara, mesmo assim o Goku se dá conta que aquele é o seu avô e acontece um emocionante reencontro. Não pode ser, é impossível, você o meu avô, vovozinho, meu vozinho, meu vovozinho, meu vovozinho. O avô do Goku disse que estava muito feliz no pós-vida e ficou realmente satisfeito com o que encontrou no outro mundo, portanto não faz sentido o Goku reunir as esferas e o trazer de volta ao invés de ressuscitar o seu avô que estava contente no outro mundo. Goku decidiu trazer de volta o índio que foi eliminado pelo tal Pai Pai e em alguns anos aconteceria um novo torneio de artes marciais. Então todos prometeram ficar muito mais fortes para se enfrentarem no futuro quando o próximo torneio de artes marciais se inicia. Aí está ele, o narrador. Nesse novo torneio os discípulos do Shen vão lutar o Teixinha e o Caos e novamente o Mestre Khan tira os seus óculos e coloca uma peruca para participar. Teixinha fez uma primeira aparição surpreendente derrotando Ichigo, o Mestre Kami e até mesmo o Goku. Depois de vencer o torneio, Teixinha decidiu abandonar o seu mestre e se tornar um aliado do Goku. Enquanto isso, Pilaf e o seu bando encontraram o local onde Piccolo Daimao estava preso e o libertaram, e então Kuririn morre. Tudo isso é um grande mistério, ninguém sabe ao certo o que aconteceu e eles começaram a investigar o responsável por isso. Foi a metade do Kamisama que foi selado pelo mestre do mestre C. Ele queria demonstrar a sua força e chamar a atenção do Goku. Então o mestre Khan se lembra do seu mestre Mutaito e o seu grande feito de ter selado o Piccolo usando uma fubá há várias décadas atrás. Piccolo Daimao na verdade estava buscando uma forma de encontrar as esferas do dragão, pois ele já estava muito velho e desejava pedir a juventude para o Shenlong, e ele envia vários servos para buscarem as esferas do dragão pelo mundo, mas todos eles são eliminados pelo Goku e o seu novo amigo Yajirobe, e isso deixou o Piccolo enfurecido. Então ele foi diretamente até o Goku e o derrotou com uma enorme facilidade, deixando ele totalmente sem reação e sem conseguir se merir. Aerob foi quem salvou a vida do Goku, o levando às pressas para a torre do mestre Karen. Enquanto isso, o mestre Khan e os seus novos discípulos Teixinha e Kuz estão buscando as outras esferas, tudo isso para que o Piccolo não consiga realizar o seu plano. Apesar de estar muito velho e estar sem a maior parte das suas habilidades, Piccolo Daimao ainda é mais forte que a maioria dos habitantes da Terra, e ele acaba por encontrar o mestre Khan e os outros Khan. Inspirado pelo seu mestre, tenta usar uma fubá, mas além de não conseguir prender o Piccolo, ele morre no processo. Após isso, Piccolo Daimao neutraliza o caos e ataca Teixinha, conseguindo assim todas as esferas. Ele chama o Shenlong e consegue a juventude eterna para que ninguém nunca mais consiga pedir nada. Ele mata o Shenlong. O mestre Karen fala para o Goku que existe uma verdadeira água ultra sagrada que realmente é capaz de aumentar o poder de quem a toma, e então ele bebe e sente o seu poder crescendo rapidamente. Tenshinhan, buscando por vingança, vai sozinho até a base do Piccolo e é derrotado, mas Goku aparece no último momento e salva a vida dele. Agora Goku está mais enfurecido que nunca e muito mais poderoso e confiante, enquanto o Piccolo Daimao está jovem e com o auge do seu poder de luta. Quando a luta começa, Piccolo se assusta com o peso dos golpes do Goku e os dois estão quase empatados em força. Depois de uma difícil batalha, Goku está muito ferido e então ele decide colocar toda a sua força em um ataque final, um golpe tão pesado quanto um Ozaru. Inclusive durante esse golpe a imagem do Ozaru aparece. Foi um golpe tão poderoso que o corpo do Piccolo foi completamente atravessado, e apesar de ter pedido a juventude de eterna, ele não era imortal. Após ser atravessado e estar nos seus momentos finais, ele espelha um ovo, uma continuação da sua vida. Naquele ovo estava o Piccolo que todos nós conhecemos. Do ovo nasceu um Namek Seijin que cresceu rapidamente e em alguns dias ele já se parecia com um menino de 10 anos ou mais. Ele nasceu maligno e com o mesmo objetivo do seu pai de conquistar o mundo através da força e derrotar o Goku. Agora, sem o Shenlong era impossível realizar pedidos e reverter essa crítica situação. Desesperado e sem saber o que fazer, Goku vai até o mestre Karen e esse conta que existe um Kami-sama, o criador das esferas e protetor da Terra. Ao subir no templo do mestre Karen, Goku conectou o seu bastão nesse e ele o levou para a plataforma celeste. Lá o Goku conhece o Senhor Popó e o Kami-sama, que é exatamente igual ao Piccolo Daimao, e Kami-sama explica como o próximo Piccolo pode se tornar extremamente poderoso. Por isso ele oferece que Goku treine ali mesmo com eles, e durante 3 anos o pequeno Saiyajin ficou dentro da plataforma celeste treinando,
E o Shenlong foi reconstruído. Os anos se passaram rapidamente até que chegou o dia do novo torneio de artes marciais. Ana tinha Nanka aos Kuririn e os outros se reencontram com Goku, que agora tem uma aparência de adulto. Outro participante, que também já está adulto, é o Piccolo, que aqui tem cerca de 5 anos. Mas já tem a personalidade de um velho. Tal Pai Pai foi salvo e tratado pelo próprio Dr. Mgugu, que instalou várias tecnologias no corpo dele. Mesmo assim, ele não foi poderoso o suficiente para derrotar a nova versão do Tenshin Hanan. Goku nesse torneio precisou enfrentar a Chi, que também já estava adulta, e a luta dos dois resultou em casamento. Nas lutas que se seguem, Piccolo derrota Kuririn. Tenshin, muito confiante das suas novas habilidades, enfrenta o Goku. A batalha estava muito equilibrada até Goku tirar todo o peso que estava carregando nas suas roupas. Assim, Tenshin é rapidamente derrotado. Kamisama assumiu uma forma humana e também participou do torneio com a intenção de eliminar a sua contraparte maligna. E foi ele que derrotou o Yanta. A intenção dele era prender o Piccolo com uma fubá, já que ele estava velho e sem forças para lutar, mas o plano não dá muito certo, pois o Piccolo consegue reverter uma fubá e aprisiona o Guardião da Terra. Então chegamos à mais esperada batalha de Goku e Piccolo, e por muito tempo a batalha se manteve empatada. Depois de vários golpes, Goku consegue acertar Piccolo em cheio, e com uma cabeçada na costela ele recupera o Kami-sama, derrotando pela primeira vez o Piccolo Jr. Além disso, o Goku venceu seu primeiro torneio de artes marciais, além de ter salvo o destino da Terra de um novo governante tirano. Piccolo vai embora jurando que um dia terá a sua vingança, e assim se encerra o Dragon Ball clássico. Dragon Ball Música. Zei, a tia, é a maior interessada nos acontecimentos pós-torneio porque ela se jogou nos braços do Goku. A comemoração pós-torneio foi tão animada que ela logo estava grávida. Os dois ganharam uma casa dentro da região da montanha Paus. Essa casa foi um presente do pai da Titi. Eles vivem basicamente de caçadas e cortes de lenha que o Goku faz todos os dias como parte do seu treinamento. E eles tiveram um menino que Goku desejou homenagear. O nome do seu avô Gohan. Assim o pequeno Gohan foi crescendo. Ele tinha uma cauda exatamente como o seu pai. Quando era criança, Tia havia engravidado logo após o torneio. Depois do nascimento do Gohan, se passaram mais 4 anos e então algo muito estranho começou a acontecer. O Piccolo continuou o seu treinamento por todo esse tempo. Enquanto isso, do outro lado do universo, Broly foi neutralizado pelo seu pai Pagus. Ele encontrou uma tecnologia que era capaz de conter o poderoso Saiyajin e assim passou a controlá-lo. Voltando ao planeta Terra, uma nave Saiyajin atravessa os céus e cai no planeta. Era o irmão mais velho do Kakaroto Whites. Ele é um dos soldados de Frieza e veio para a Terra para entender o por seu irmão ainda não limpou o planeta. O scooter do Whites detecta a presença de alguém com uma grande quantidade de K e rapidamente voa até ele, e o primeiro detectado foi o Piccolo, que teve o azar de se encontrar com o Adit sozinho, e Piccolo ficou apavorado ao tentar enfrentar o Hits, pois ele estava muito mais forte do que na época do torneio, mas o seu poder nem ao menos sujou a roupa do Whites. Com pena, Whites deixa o Namekuseijin para trás e continua a sua busca pelo Kakaroto. Nesse momento, o Goku estava apresentando o seu filho Gohan para o mestre Kan Aoma e os outros, e então Adit pousa na ilha do Kami e revela para todos que Goku é um Saiyajin, chamando ele de Kakaroto, e que tinha como uma única missão destruir a vida na Terra. Mas como o Goku bateu com a cabeça, ele não se lembra de nada. Ele decidiu viver uma vida pacífica e feliz. Adit traz muitas informações importantes, como a destruição do planeta Vegeta e a extinção dos Saiyajins. Ele está determinado em fazer com que Kakaroto se junte a ele e por isso sequestra o Gohan. Goku era o mais forte dessa ilha. Nem Tenshin e Yanta ou Kuririn eram capazes de derrotá-lo, e mesmo assim Goku foi vencido por um único golpe do Hits, deixando assim a batalha em um nível totalmente diferente. Então Piccolo aparece e propõe uma parceria para enfrentarem o Adit juntos. Quando Goku e Piccolo chegam até o local onde Adit está escondido, eles veem que Gohan está preso dentro da nave e começam a lutar contra o poderoso inimigo. Após tomarem alguns golpes, Goku e Piccolo chegam à conclusão de que não vão conseguir vencer. O inimigo é forte demais, mas Piccolo disse que em todos esses anos ele estava desenvolvendo uma nova técnica. Ela se chama Manaku Sapo,
E ele precisa se concentrar por alguns minutos para conseguir reunir uma grande quantidade de I e concentrá-las. A técnica, assim como o Goku que deu sua vida para proteger o seu filho nos seus momentos finais. Piccolo comete o maior erro de toda a história, já que Aitis seria completamente esquecido por ter falhado nessa missão, mas o Piccolo disse que pode trazer o Goku de volta à vida usando as esferas do dragão que podem realizar qualquer desejo. Ao falar isso para o Aitis quase morto, o scooter dele transmitiu a mensagem para todos os soldados de Frieza. Ao ouvirem isso, Vegeta e Nappa decidiram entrar em suas naves e partir imediatamente para a Terra, já que Frieza tinha o objetivo de encontrar essas esferas. Goku acreditava que havia se livrado de todo o mal e morreu feliz achando que havia criado um mundo de paz para o seu filho. Ele também pediu que o Piccolo tomasse conta do Gohan e a personalidade do Piccolo era áspera e ele jamais conseguiria tomar conta de uma criança normal. Gohan era um menino mimado e chorão que reclamava o tempo todo e o Piccolo se sentiu responsável por aquela vida e começou a cuidar e treinar o garoto. Em alguns momentos Gohan mostrou uma grande quantidade de poder oculto e isso chamou muito a atenção do Piccolo, que despertou a vontade de realmente treiná-lo. O Piccolo forçava o Gohan a viver no meio do deserto, caçar animais selvagens e a sobreviver por conta própria, e também deu para ele uma espada para se virar. Gohan dormia olhando para as estrelas, precisando superar o trauma de ter visto o seu pai se sacrificar e com saudades da sua mãe sendo criado por um vilão com antenas verdes. Tudo isso com menos de 5 anos de idade. Coitada do pequeno Gohan, mas ele sobreviveu até que um dia ele viu a lua cheia durante a noite e então ele se tornou um enorme Ozaru que começou a destruir tudo na sua frente. Aquilo era novo para o Piccolo e por algum tempo ele ficou sem saber o que fazer, até que ele decidiu cortar a cauda do Gohan e ele voltou ao normal. A preocupação do Piccolo é exatamente com as últimas palavras do Raditz, pois ele disse que outros Saiyajins muito mais poderosos chegariam dentro de um ano. Antia Shinhankus e Kuririn decidiram treinar na plataforma celeste com Kami-sama e o Sr. Popó para ficarem mais fortes e enfrentarem esses Saiyajins. Enquanto isso, Goku no mundo dos mortos ganhou a oportunidade de correr no caminho da serpente, onde ele poderia encontrar no final do caminho o planeta do Senhor Kaiot, mas o caminho é muito longo e ele precisou correr durante muito tempo. Quando ele finalmente chegou no seu destino, ele encontrou um pequeno planeta com a gravidade muito densa e povoado apenas por alguns poucos habitantes. O próprio Senhor Cão, esse na verdade é um dos 4 caios da galáxia responsável pela parte norte, conhecido como Senorco do Norte. Ele tem 2 companheiros, uma macaco Bubbles e o grilo Gregory, e nesse planeta Goku aprende algumas das suas técnicas mais poderosas como o Kaio e a Gendama. O tempo passa bem rápido e as 2 naves cruzam os céus. Vegeta e Nappa chegam à Terra e para dar boas-vindas destroem uma cidade inteira graças às longas antenas do Senorco. Goku fica sabendo no outro mundo que os Saiyajins chegaram à Terra e então os guerreiros se reúnem para lutar contra a nova ameaça, mas Vegeta e Nappa não têm interesse em enfrentar os terráqueos e graças à arrogância do Vegeta ele planta Saibaima no solo que logo crescem e começam a eliminar os guerreiros. Vegeta leu o K dos terráqueos com o seu scooter e viu que eles não eram capazes nem mesmo de derrotar aquelas pequenas criaturas verdes. O Saibaman tem o poder de luta semelhante ao do Raditz e mesmo com todo esse treinamento eles não foram capazes nem ao menos de vencer esses primeiros adversários. Esses monstros verdes têm a capacidade de se agarrar e explodir em um ataque kamikaze. Um deles levou a vida do Yanta, mas o Nappa já estava cansado de tanto observar e decidiu lutar. Na luta ele eliminou o Caos e por último o Piccolo se sacrificou como um escudo para salvar o Gohan. Somente Kuririn e Gohan estavam vivos enquanto Nappa brincava com os seus adversários antes de os eliminar. Enquanto os seus amigos morriam, Goku estava rapidamente correndo de volta para a Terra. Ele conseguiu chegar a tempo de algo acontecer com o seu filho. Goku mostra o poder de luta de mais de 8.000 e rapidamente derrota o Nappa. O Vegeta assiste isso e começa a ridicularizar o Nappa por ser fraco, e então ele mesmo dá um golpe final no seu parceiro. Após eliminar o Nappa, Vegeta e Goku começam a lutar e o Goku enfrenta um adversário muito mais poderoso do que ele imaginava e precisa fazer o Kaioken várias vezes para multiplicar a sua força e se igualar com o príncipe dos
Saiyajin Vegeta então sobe aos céus e envia uma onda de poder para destruir todo o planeta chamado Galaku, muito parecido com o Kamehameha. Essa técnica vai em direção a Goku e ele já está muito debilitado por ter usado várias vezes o Kaioken. A técnica, apesar de multiplicar o poder, também causa uma enorme fadiga no corpo e fortes dores musculares. Mesmo assim, Goku lançam Kamehameha contra o Galaku e os dois poderes se chocam e se igualam, travando no ar. E quando o Goku notou que seria impossível vencer, ele decidiu-se sacrificar novamente, dessa vez fazendo algo proibido pelo Sr. Kaio, e usou o Kaioken aumentado 4 vezes. Com o corpo fadigado, Goku poderia morrer de exaustão, mas ao realizar a técnica, o poder do seu Kamehameha, que estava quase perdendo, se multiplicou 4 vezes, o que fez Vegeta ser engolido pela onda de poder e também sofrer fortes queimaduras. Goku esperava vencer com esse ataque, mas na verdade ele só deixou o Vegeta ferido e furioso, sem conseguir mover nenhum músculo do corpo. Goku está em perigo e Vegeta, perdendo completamente a razão, se torna um Ozaru. Após a sua transformação, Goku sofre duros e pesados golpes no seu corpo ferido e exausto, sem conseguir se mover. A última opção foi reunir a energia natural de todas as coisas e criar uma Genkidama sem forças. Goku consegue reunir uma quantidade de energia e descobre que ele não conseguirá atacar, então ele transfere o poder para o Kuririn. Quem realmente salvou a vida do Goku e venceu o Vegeta foi o Yajirobe, e o Kuririn ele usou uma katana para cortar a cauda do Ozaru e assim ele voltou à sua forma normal e recebeu uma Genkidama. A queima-roupa. Vegeta agora está gravemente ferido, mas ainda está furioso, e ele ataca o Yajirobe e o Gohan e o Kuririn. Acontece que a onda de poder que o Vegeta lançou aos céus para se transformar em Ozaru ainda está lá, e isso fez com que Gohan também se tornasse um Ozaru, e então Vegeta foi punido pelo Gohan gigantesco, que o enfrentou com todo o seu peso. Agora o príncipe dos Saiyajins estava semi-morto, quase sem conseguir respirar e falar, e ele se arrastou até a sua nave para ir embora em busca de recuperação. Enquanto Kuririn pega a katana do Yajirobe e decide ir matá-lo, o Goku pede para ele não fazer isso e implora que o Sirin deixe o Vegeta vivo, e assim ele vai embora na sua nave para uma estação de recuperação na nave do Freeza. Após essa batalha, eles se dão conta de que as esferas do dragão se tornaram pedras, e isso aconteceu porque a vida do Piccolo e Kamisama estavam conectadas, e com a morte do Piccolo, Kamisama também morreu. Isso significa que eles não poderiam reunir as esferas nem trazer de volta as pessoas eliminadas pelos Saiyajins, mas o Sr. Kaio do Norte contou para eles que o gigantesco planeta Naku tinha mais esferas. Esse planeta estava sempre de dia graças aos seus 3 sóis com uma pequena população. Esse planeta possuía um patriarca que era líder dos Nucos Jins e criador de esferas do dragão. Eles também souberam que a nave que Kamisama usou para ir até a Terra há muito tempo atrás ainda estava escondida, e então eles decidiram localizar a nave e partir para o planeta das outras esferas do dragão. O pai da Bulma deu uma boa olhada na nave no scooter do Whites, e isso deu uma ideia para o cientista genial de como criar uma nave com uma esfera gravitacional, que além de estação de treinamento também poderia ser usada como nave espacial. Enquanto o Goku se recuperava, Bulma, Kuririn e Gohan vão até Nameku para reunir as novas esferas. Afinal, eles acreditavam que aquele era um planeta pacífico e nada de mal poderia acontecer enquanto eles fossem para lá. Além disso, o pai da Bua estava construindo uma nova nave. Goku poderia ir para lá a qualquer momento, mas alguém além do Vegeta também queria as esferas, e esse era o Freeza, que colocaria todo o seu exército para buscar e reunir as 7 esferas de Namekusei. Dodoria e Zarbon são os primeiros a eliminar os Nucos Ajins e roubar as esferas em nome de Freeza. Logo Gohan e Kuririn entendem como estão em uma péssima situação. Um dos sobreviventes desse ataque foi uma pequena criança chamada Dendê, que é da linhagem dos criadores de esfera, mas ainda é muito pequeno e fraco. Ele se junta a Ganhe os outros e eles começam a protegê-lo. Para isso, Gohan e Kuririn enfrentam o Dodoria e acabam sendo salvos pelo Vegeta. Aqui nós descobrimos que um Saiyajin, quando passa por uma experiência de quase morte, aumenta o seu nível de poder algumas vezes, e Vegeta, por ter sido humilhado na Terra, agora estava muito mais poderoso. Ele não tinha a intenção de salvar ninguém, mas acabou salvando, pois ele queria se livrar do Dodoria. Dodoria significa Durian, uma fruta espinhosa. Antes de morrer, Dodoria contou para o Vegeta que foi Freeza que destruiu o planeta Vegeta e todos os seus habitantes.
E não um meteoro. Isso fez Vegeta se enfurecer e decidir se rebelar contra o Freeza, pois ele estava jurando lealdade a um homem que havia eliminado a sua raça. A partir desse momento Vegeta decidiu reunir as esferas por conta própria e se tornar imortal. Buon consegue contato com a Terra e então vem as boas notícias de que Goku está na nova nave gravitacional da Corporação Cápsula e em pouco tempo ele chegará até eles. Enquanto viaja, Goku vai treinar com a gravidade aumentada na nave. Dendê decidiu cooperar com eles e disse onde estava o patriarca. O Sirin foi rapidamente até lá e ganhou uma esfera. O patriarca também deixou o Kuririn mais forte, liberando o seu poder oculto, mas ao sair da casa do patriarca ele foi seguido pelo Vegeta. Parecia que ele finalmente conseguiria fazer algum progresso até que Zarbon o seca e assim começa a luta de Vegeta e Zarbon. Ele é da raça Zarbon, e por ser o príncipe da sua raça, ele ganhou o mesmo nome e nessa luta Vegeta perdeu e ficou muito próximo da morte. Zarbon decidiu que não o mataria e então o levou para a nave do França. Lá eles colocaram o Saiyajin em recuperação. Mais uma vez a experiência de quase morte multiplicou as forças do Vegeta. Quando ele acordou ele levou as esferas que o Freeza já havia roubado e destruiu uma parte da nave. Na sequência ele vai diretamente até a Bulma e os outros e agora quase todas as esferas do dragão estão próximas. Basta saber chamar o Shenlong. Então Zarbon, furioso, vai até o Vegeta confiante de que pode derrotá-lo novamente, mas Zarbon mesmo transformado perde facilmente para o novo Vegeta. Com o desaparecer dos seus soldados, Freeza entende que Vegeta se tornou um rebelde incontrolável, e por isso chamou as forças especiais Gil. Todos eles também têm nomes de comidas. Gurdo significa iogurte, Rick um creme, Boter manteiga e os queijo e Gneu leite. Enquanto Vegeta reúne as esferas restantes, as forças especiais Gneu estão a caminho. Gohan vai até o grande patriarca para despertar o seu poder oculto e o guerreiro Nameku mais poderoso atualmente se chama Nil, mas ele está esperando o momento correto para lutar. Quando as forças especiais Gil chegam ao planeta, Vegeta esquece o seu orgulho e decide de se juntar a Gohan e Kuririn para chamarem o Shenlong e cada um fazer o seu próprio pedido. Eles precisam fazer isso rápido antes que o Freeza se dê conta e antes que eles possam ser interrompidos. O problema é que chamar o Shenlong é algo muito escandaloso. O céu de todo o planeta fica preto e um dragão gigantesco e brilhante surge no céu, sendo visto a quilômetros de distância. Vegeta e os outros são atacados pelos soldados os mais destacados do Freeza e mesmo com os seus upgrades de poder Vegeta não é suficientemente forte. Ele até derrota o Gurdo, mas é nocauteado pelo Rickon. Vegeta está mais uma vez em uma situação de quase morte, assim como o Gohan. Por causa do sangue Saiyajin de ambos eles vão ficar muito mais fortes após uma recuperação e então antes que Rickon dê um fim a eles, Goku rompe os céus na sua nave e chega em segurança no planeta Namekusei. Agora muito mais forte por ter treinado em uma densa gravidade, Rickon foi derrotado em um único golpe e isso despertou uma grande inveja no Vegeta, pois ele não entendia como o Goku tinha conseguido obter tanto poder em pouco tempo. Após derrotar a maioria dos soldados resta apenas vencer o Capitão Ginyu, mas ele é muito mais forte que os outros. Enquanto isso Freeza vai até o patriarca e humilha o Nil. Voltando à luta do Goku, o Capitão Gil decidiu trocar de corpo e roubar o poder do Goku e assim Goku se viu em um corpo estranho com um novo calma-pele roxa e chifres. Sem saber usar nenhuma técnica, Gneu usando o corpo do Goku foi até Ganhe Kuririn e os atacou. Eles estavam desesperados tentando usar as esferas, mas o Shenlong não saía. Ele obedecia apenas o chamado no idioma local, e por isso eles não conseguiam o invocar. Quando Vegeta vê o Goku lutando contra Gohan, ele não entendeu nada. O Goku, Gneu e Vegeta lutam, e durante essa luta ele vai parar dentro do corpo de um sapo. Agora Genu está destinado a passar o resto da sua vida nessa forma humilhante, pois ele tentou trocar de corpo novamente e na hora de trocar Goku lançou esse sapo na direção da técnica. Ele está muito ferido e Vegeta coloca ele em uma cápsula de recuperação dentro da nave do Freeza. Isso porque o Vegeta não quer que o Goku morra, ele ainda deseja se vingar dele. Depois disso eles finalmente chamam o Shenlong. Os dois primeiros desejos foram ressuscitar o Piccolo, o que faz com que as esferas da Terra voltem ao normal, e o segundo desejo foi teletransportar o Piccolo para Namekusei. O último desejo, assim como o combinado, era que Vegeta se tornasse imortal, mas o patriarca morreu exatamente nesse momento, e as esferas petrificar deixando o Vegeta sem o seu desejo. Enquanto o Vegeta estava nervoso
Com eles uma presença aterradora surgiu diante deles, era algo maligno e muito mais poderoso do que tudo que eles já haviam sentido antes. Frieza foi pessoalmente até eles e decidiu que iria derrotá-los lentamente por terem destruído as esferas para deixar todos eles aterrorizados. Frieza se transforma na sua primeira forma, e ele fica muito mais alto se ele já era invencível na sua forma base. Agora ele era impossível também para eles fazer qualquer coisa nessa forma, como os chifres do Frieza cresceram. Ele usou um desses longos chifres para atravessar o corpo do Sirin, que ficou gravemente ferido, mas o Dendê se torna o suporte da batalha, curando os ferimentos de todos que caem no campo de batalha. Então Piccolo se funde com o Neo e aumenta seu poder de luta várias vezes. Graças a essa fusão ele foi capaz de fazer frente à primeira forma do Frieza. Piccolo ficou muito forte. Não posso acreditar que tenho tanto poder. Eu vencerei, não importa quem seja meu adversário, a um nível que Vegeta se torna um verdadeiro inconformado com a realidade por ter sido superado novamente. Então Frieza, após se sentir encurralado, se transforma novamente. Dessa vez a cabeça dele cresceu muito junto com vários chifres, e essa é a forma mais bizarra dele. Nessa forma Frieza ficou pelo menos com o dobro do poder, e agora ele humilha o Piccolo, que estava basicamente no mesmo nível da sua forma anterior. Vegeta já havia entendido que todas as vezes que ele beirava a morte ele se tornava mais forte, então ele leva o Kuririn para longe dali e pede para que ele o ataque e o deixe logo à beira da morte. Dessa forma ele quer se recuperar com as habilidades do Dendê e ganhar poderes para vencer o Frieza, superando assim o poder do Piccolo, e assim talvez conseguindo recuperar o seu orgulho. O plano deu certo. Vegeta realmente ficou muito mais forte, mas Frieza não quer mais brincar com eles e então ele se transforma novamente. Segundo o próprio Frieza, ele ficou pelo menos 3 vezes mais forte do que a sua forma anterior. A sua primeira ação nessa nova forma foi destruir o Dendê para que ele não pudesse curar mais ninguém na sua nova forma. O Frieza não só humilha o Vegeta como o mata. Enquanto isso Goku, que estava em recuperação na nave, finalmente termina o processo, e por ter se recuperado o poder dele também aumentou rapidamente. Ele vai até o campo de batalha enfurecido com tudo o que o Frieza fez até agora. Em suas últimas palavras Vegeta conta para o Goku que aquele ser eliminou toda a raça Saiyajin e pede que ele o vingue. Em uma cena emocionante Goku enterra o Vegeta lentamente e vai na direção do Frieza para começar a maior luta de toda a história de Dragon Ball. Goku e Frieza têm uma luta intensa. Por muitas vezes Goku supera o Frieza e ele toma duros golpes, mas isso não é o suficiente, pois o Frieza diz que ainda não chegou nem a usar metade dos seus verdadeiros poderes. Frieza foi demonstrando que as suas palavras eram verdade e por muitas vezes Goku quase morreu durante a luta. Mesmo com o Goku usando o Kaioken, Frieza continuava a liberar ainda mais poder, velocidade e K até chegar a níveis absurdos, já sem saber o que fazer contra aquele adversário impossível. Goku decide reunir toda a energia espiritual de Namek e criar uma Genkidama. Essa técnica seria forte o suficiente para eliminar o lagartixo. O problema da Genkidama é que ela leva muitos minutos para ficar pronta, e enquanto ela estava sendo feita Goku precisa manter os seus braços estendidos para o alto. Frieza não entende o que está acontecendo e espanca o seu alvo enquanto ele faz a esfera de energia pura. Todos quanto podem ajudam o Goku a segurar o Frieza e o atrapalham a atacar até que a técnica finalmente fica pronta. Então a última esperança de todos, a poder rosa de Genkidama, é lançada a queima-roupa contra o Imperador da Galáxia. França segura a energia e detona a explosão, recebendo várias queimaduras em seu corpo. Após ver o tamanho da explosão, Goku tinha certeza de que ele teria eliminado seu alvo. Nada poderia sobreviver àquilo e agora ele já não conseguia mais se mover devido ao uso abusivo do Kaiken. Mas Frieza não só estava vivo, como estava cheio de ódio e de uma forma covarde e cruel ele começa a matar as pessoas. O primeiro alvo foi o Piccolo, que morreu fazendo as esferas da Terra deixarem de existir de novo. Sendo assim, os 2 desejos foram em vão. As esferas de Namekusei da Terra não existem mais e as pessoas que morreram nunca mais vão ser trazidas de volta. Além disso, Frieza, para se vingar do dano que Goku causou, fez Kuririn explodir nos céus. Por acaso acham que vou perdoá-los? Ao pensar em todos os seus amigos Yanten, Shinyakus e agora Sirin e Piccolo, Goku acende a sua fúria. Afinal todos eles morreram por causa do Goku, por ele ser um Saiyajin na Terra e agora sem
Nenhuma esfera seria impossível trazê-los de volta. Tudo isso era culpa do Freeza e logo o K do Goku se fundiu com o seu ódio e se tornou um brilho dourado. As nuvens nos céus foram atraídas para aquela grande quantidade de poder, assim como raios e trovões. Sem conseguir segurar ou controlar o seu ódio, ele sai se materializando em olhos azuis e cabelos loiros. Goku havia se tornado um Super Saiyajin. Não vou perdoar você. Após ver essa transformação, Freeza ficou apavorado, pois aquela era a lenda do Super Saiyajin. O seu antepassado foi completamente derrotado por um guerreiro com aquela mesma aparência. Ele estava desesperado para acabar rapidamente com a vida do Goku, mas seus ataques perderam completamente a eficácia. O Super Saiyajin superou todos os poderes dessa última forma do Freeza, e ele se sentiu pressionado a se transformar de novo. A próxima forma do Freeya não é exatamente uma transformação e sim um crescimento exagerado dos músculos, o que fez ele ficar mais forte e se igualar ao Super Saiyajin. Além disso, Freeza lançou uma energia no núcleo do planeta Namekusei, criando uma verdadeira bomba relógio que, se detonar em apenas 5 minutos, o Senhor Coyote do Norte nota que Kamisama ainda está vivo mesmo após a morte do Piccolo. Então eles entendem que a fusão do Piccolo com o Neo mudou as regras do jogo, e assim eles criaram um plano: usar as esferas da Terra para trazer de volta todas as pessoas que o Freeza eliminou, e isso traria de volta ao grande patriarca o Senglong e voltaria ao mesmo local onde ele estava, restando mais um desejo para ser realizado. Eles usariam esse desejo para enviar todas as pessoas de volta à Terra. Vegeta, Sirin e todos os outros assim são enviados para a Terra, ficando apenas Goku e Freeza em um planeta prestes a explodir. Durante a luta, o poder do Goku vai aumentando vez após vez até Freeza ficar completamente desesperado. Ali estava um inimigo que ele não poderia vencer. Como último recurso, Freeza cria alguns discos de energia e fazem eles perseguirem o Goku. Esses discos têm uma alta capacidade de corte e Freeza acaba recebendo o seu próprio ataque e perdendo algumas partes do corpo. Ainda vivo, Freeza implora por misericórdia e diz para o Goku que ele só queria mais uma chance de viver uma vida pacífica. Goku sente pena de deixá-lo morrer e empresta um pouco da sua energia. Com o que emprestado, o Freeza ataca ele mais uma vez, já sem conseguir salvar e nem perdoá-lo. Goku lança uma energia final e derrota o Freeza rapidamente. Ele entra na sua nave e sai do planeta. Enquanto isso, o corpo do Freeza, totalmente ferido, recebe a explosão de um planeta inteiro. Apesar de ter sofrido danos absurdos, o Freeza continuava vivo com partes do seu corpo flutuando pelo universo. Na Terra, Vegeta mais uma vez se sente humilhado de ter sido salvo, mas não ataca ninguém, pois ele também se sente grato de ter sido trazido de volta à vida, e está ansioso para lutar contra o Goku. Então a Bulma começa a se aproximar dele e o ajudar em tudo que ele precisa, chamando mais uma vez o Shenlong. Eles tentam trazer o Goku de volta à vida, mas o Shenlong avisa que ele está a salvo. Entre todos que vieram para a Terra está o Dendendendend e o sapo Gneu, que agora viveria na Terra. Todos os Namekians que foram levados para a Terra e estavam sem um planeta para viver foram levados para um novo planeta para assim finalmente viverem em paz. Na sequência, a nave do pai do Freeza está buscando desesperadamente por ele até que eles encontram algumas partes e levam para a sala de recuperação. Lá o Freeza é tratado e o corpo dele é restaurado com partes mecânicas. Então o Goku, sem conseguir controlar a própria nave, vai parar no planeta Yadrat. Eles têm uma aparência humanoide e toda a raça é evoluída. Além disso, eles desenvolveram várias técnicas como o teletransporte. Goku foi bem recebido e bem tratado, e também aprendeu a realizar o teletransporte do Zeadrat. Então um ano se passa desde a última batalha contra o Freeza. Gohan, Kuririn e os outros então sentem o K do Freeza. Após recuperado, ele decidiu ir até a Terra com o seu pai Cold para se vingar do Saiyajin. Até o momento, Freeza conhecia apenas o poder de um Super Saiyajin recém-transformado e não de um Super Saiyajin experiente no uso da sua transformação. Enquanto Freeza e os demais descem da sua nave, outra nave chega, uma nave da corporação Cápsula. É Trunks, que veio do futuro para trazer uma mensagem muito importante. Trunks foi enviado pela sua mãe Bulma do futuro em uma máquina do tempo para avisar o Goku que ele deveria se inscrever no canal, ativar o sininho e, caso ele quisesse salvar o universo, ele deveria se tornar membro do canal Anime no Kokoro. Freeza esperava que com a ajuda do seu pai Code ele seria capaz de destruir o lendário Super Saiyajin, mas quando ele chegou à Terra ele descobriu que existia mais um Super Saiyajin muito mais forte que o
Goku, e isso deixou ele completamente apavorado a ponto de nem ao menos conseguir lutar. O resultado foi que Trunks eliminou os soldados de Frieza, cortou o Frieza como se fosse manteiga quente, picou em pequenos pedaços e enquanto eles giravam no ar ele queimou tudo, sobrando apenas cinzas. O pai do Frieza, o Rei Code, ficou tão apavorado que mal conseguia reagir e ele também acabou sendo eliminado quando Vegeta, Piccolo e os outros guerreiros Z chegaram para lutar contra o Frieza. Tudo que eles encontraram é a destruição que o Trunks fez no local. O Trunks disse que estava esperando pelo Goku e precisava falar com ele, mas se recusou a falar. Mais do que isso, Vegeta nunca teve conhecimento de um Saiyajin com cabelos daquela cor, nem muito menos um tão poderoso, e sente inveja de todos estarem se transformando, e ele ficando cada vez mais para trás, sendo que ele é o príncipe dos Saiyajins. Logo a nave do Goku chega à Terra e ele se encontra com Trunks e com os outros, mas em por que o Goku não veio usando o teletransporte? Deixa para lá. Trunks pede para conversar em particular com o Goku e conta que ele está doente e logo vai morrer de uma doença cardíaca. Além disso, Trunks falou que o cientista Dr. Mkugo havia coletado células do Goku e estudado todos os estilos de luta dos guerreiros Z e graças a isso ele desenvolveu armas humanas com um poder absurdo, sendo capazes de fazer frente até mesmo ao Goku. O objetivo de Majero era obter a vingança e ele gastou a última década desenvolvendo seus androides no futuro de onde o Trunks veio. O Goku não tomou o remédio do coração, não se inscreveu no canal e não derrotou os androides e acabou morrendo, condenando todo o futuro do mundo. O Trunks foi até o passado com o objetivo de quebrar esse problema, fazendo o Goku se manter vivo e saudável. O Dr. Mger desenvolveu androides anti-Goku do número 13 até o número 20, sendo que o Macero é o próprio Android 20. Por fim, ele criou o projeto do Android Célula, chamado C. Esse era um projeto que nem mesmo o Majero sabia se funcionaria ou não. Ele usou as células do Goku para tentar criar um clone e as misturou com células de insetos e outras raças, fazendo assim um ser com propriedades de um Saiyajin. Apesar de não ter certeza se um dia o céu se tornaria realidade, ele programou o seu computador com inteligência artificial para produzir essa máquina biológica. C ainda levaria muitas décadas para ficar pronto, mas o Trunks não sabia de nada disso, pois no tempo dele o céu ainda não tinha ficado pronto e apenas o 17 e o 18 haviam dominado o mundo. Trunks avisa que dentro de 3 anos os androides vão despertar e destruir o mundo. Com essa informação, os guerreiros Z decidem treinar pesado para o dia da chegada dos novos inimigos. Passando esses 3 anos, Vegeta e Bua também treinaram e graças a esse treinamento tiveram o Trunks diferente da versão do futuro. Aqui 17 e 18 não despertaram e sim o 19 e o 20. O próprio Majero se tornou um androide e logo eles começaram a aterrorizar a raça humana. Goku e os outros estão muito confiantes de que podem derrotar aqueles inimigos porque agora eles são muito mais fortes, mas a doença mencionada pelo Trunks surgiu em um momento diferente nessa linha temporal e ela atacou ele quando ele estava lutando contra os androides. Por causa disso, o número 19 conseguiu vencer o Goku e somente agora ele precisaria tomar o remédio do futuro para se curar. Apesar do Goku não ter conseguido lutar contra os 2 androides, o Vegeta chega metendo o pé na porta e se transforma em Super Saiyajin. Ele destruiu o Android 19 como se fosse uma máquina velha qualquer. Meu coração é por pura maldade e esse nível de poder ainda não estava nos do Dr. Gereiro e para isso ele havia guardado outros 2 androides, mas agora era arriscado demais, pois eles não estavam 100% pronto. Se poderiam ser rebeldes. Dr. Majero então inicia a sua fuga e vai diretamente para o seu laboratório para pedir ajuda aos androides gêmeos que ele modificou, mas o número 17 e a número 18 eliminaram o Dr. Majero e decidiram sair em busca da sua própria liberdade. Apesar da sua rebeldia, ambos estavam pré-programados para encontrar e eliminar o Goku e dificilmente eles conseguiriam se livrar dessa programação. Eles também despertaram mais um androide que também não estava pronto, chamado de número 16. Rapidamente o orgulhoso Vegeta e os seus novos poderes de Super Saiyajin vai até os androides e os enfrenta e então ele descobre a enorme diferença de poder entre eles e também porque no futuro eles foram totalmente aniquilados tão facilmente. Os androides conseguiram superar o poder do Super Saiyajin com grande facilidade. Vegeta se sente humilhado por ter sido derrotado de uma forma tão rápida. Agora todos estão desesperados para ganhar poder. O primeiro é o Piccolo, que vai até a plataforma celeste e se funde com Kami-sama. No futuro, o computador do Dr. Majero continuou trabalhando no Projeto Cell
E por mais de uma década o computador tentou infinitas formas de criar um ser que clonar o Goku, então finalmente no futuro de Trunks o Cell foi Ger depois de todos esses anos e a programação máxima dele era destruir o Goku. A inteligência artificial do computador do Macero não só concluiu o Cell como defendeu que ele deveria absorver os androides 17 e 18 para ficar perfeito, porém nessa linha temporal o Goku já havia morrido assim como os Android 17 e 18 que já tinham sido eliminados pelo Trunks após retornar do passado. Isso fez o computador tentar buscar alguma outra solução. É importante entender que o Cell só ficou pronto vários anos depois que o Trunks do futuro já havia voltado. Quando o Cell ficou pronto, o Trunks do futuro já estava muito mais velho, e entre os destroços daquele mundo o Cell encontrou a máquina do tempo do Trunks que ele deixou dando bobeira. Ela ficou abandonada todo esse tempo depois de ter voltado do passado. Cell lá no futuro pegou a nave do Trunks totalmente cheia de musgos e viajou para o tempo presente, pois a máquina estava programada para voltar somente para essa época e o Cell não era exatamente um grande piloto de naves, principalmente na sua forma inicial semelhante a um besouro. Ao chegar no presente ele saiu da sua carapaça e começou a sugar pessoas com a sua cauda pontiaguda que absorvia órgãos, ossos, pele e sangue e deixava apenas algumas roupas das vítimas para trás. Quando eles se dão conta dessa nave surge um grande mistério, pois Trunks não sabia do que se tratava aquela máquina do tempo a mais e também encontra dentro dela restos da carapaça do Cell. Algo de muito maligno e poderoso veio do futuro para finalmente a Red Rainbow conseguir a sua vingança contra o Goku. O computador do Dr. Mger usou células do Freeza, do Piccolo, do Goku e de outros para criar esse ser estranho. E quando o Piccolo se encontra com esse monstro ele fica apavorado por sentir a união de todos esses Kis ao mesmo tempo. É como se o Cell tivesse várias presenças de amigos e inimigos do passado, além de ter a melhor habilidade de cada um deles. A personalidade do Cell também é uma mistura do Freeza, do Piccolo e do Goku. Além disso, ele ainda tem a adição de vários outros seres de menor poder para completar a sua criação. Assim, Cell é sem dúvidas o androide mais complexo de toda a história. E o Cell está absorvendo humanos para superar os androides 17 e 18 e se tornar forte o suficiente para absorvê-los. Então o Cell engana o Piccolo e desaparece. Após entenderem tudo sobre o Cell, eles vão até o laboratório do Dr. Mgugu e destroem o computador que estava gerando o Cell dessa linha temporal. Enquanto isso, o Cell absorvia centenas de pessoas todos os dias. Goku propõe um treinamento na sala do templo, um local onde se pode treinar um ano todo em apenas um dia, e graças a essa sugestão todos os guerreiros vão para a plataforma celeste. Vegeta e Trunks entram primeiro para fazer aquele treinamento de um ano entre pai e filho e ambos obtêm a forma Super Saiyajin 2º grau, onde os músculos ficam muito mais inchados e os ataques físicos aumentam consideravelmente, porém essa forma reduz a velocidade do Super Saiyajin normal. Os problemas estão cada vez maiores e agora os androides se tornaram uma preocupação em segundo plano, já que o Cell tem uma capacidade evolutiva infinita. Goku e Gohan também fazem um ano de treinamento em família, e lá Goku força Gohan a obter o poder de um Super Saiyajin. Depois disso, tanto os guerreiros quanto os androides atacam o Cell, mas após ter absorvido várias cidades inteiras ele passou a ficar no mesmo nível dos androides, sendo capaz de rebater até mesmo os ataques do androide número 16, que supostamente é o androide com mais força física. C aproveitou um leve momento de distração e absorveu o androide 17 e isso fez com que ele se transformasse, aumentando muito o seu nível de poder. O novo C era mais forte, mas isso ainda não era o suficiente. C queria mais poder, ele queria se tornar perfeito e totalmente invencível, e para isso ele foi atrás da androide número 18. Quem brilhou aqui foi o Tenshinhan, mostrando que com o seu novo treinamento ele havia superado o poder de um Super Saiyajin comum. Tenshinhan nesse momento da obra por alguns instantes se tornou o personagem mais poderoso de todo o Dragon Ball, com um ataque capaz de prender o Cell por vários minutos, e atrasou consideravelmente a vida do inimigo. Porém o brilho do Tenshinhan acabou tão rápido quanto a subida para o topo. Enquanto o Cell procurava pela número 18, Vegeta apareceu e deixou o Cell realmente apavorado. O poder do Super Saiyajin de 2º grau era muito maior do que ele podia conseguir acompanhar e ele tomou uma verdadeira surra. Vegeta estava tão orgulhoso dos seus novos
poderes e tão confiante que ele decidiu não eliminar o céu, e ele não só poupou a vida do céu como mandou ele ir absorver a número 18 e ficar perfeito. Esse foi um dos maiores erros da vida do Vegeta. Ele acreditava ser capaz de meter a porrada no céu perfeito para completar o Sinin, não teve a coragem de apertar o botão que causaria a explosão da número 18. Ele achou que seria um grande desperdício explodir um mulherão desses, então, se vendo como as pessoas são estúpidas, absorveu a número 18 nessa nova transformação. Ele se tornou um ser perfeito com uma capacidade de regeneração que o tornava basicamente imortal. Agora o Vegeta tem o que ele tanto queria, o céu perfeito. Confiante, ele se aproxima para tentar lutar, mas toma uma bela surra e fica jogado no chão como lixo. A forma do Trunks, sendo um Super Saiyajin de segundo grau ainda mais poderoso, que o Vegeta consegue lutar com o céu, mas também é facilmente superado. O lado Saiyajin do céu sai à tona e ele decide ser irresponsável e arriscar tudo em uma boa batalha, e assim ele dá um tempo para todos e diz que vai organizar um grande torneio de artes marciais. A nova informação choca todos eles e o céu, como um cara completamente sem noção, invade a TV ao vivo e comunica sobre o início dos seus novos jogos nos torneios de artes marciais. Isso chama a atenção do Mr. Satan, o campeão mundial de artes marciais, e ele se sente tentado a participar para esmagar aquela barata verde e arrogante. Poucas pessoas sabem, mas o nome desse personagem é Mark, e para quem ainda não sabe, Satan é o nome de lutador que ele ganhou como um título. O nome dele é simples e direto, e o seu apelido é um pouco mais estranho e foi totalmente censurado em alguns países. Voltando ao céu, ele quer conhecer os seus próprios poderes nesse torneio, e caso ele não seja derrotado, ele vai destruir toda a raça humana. Sendo assim, esse torneio vai decidir o futuro do planeta Terra, e então Goku e Gohan finalmente saem da sala do templo. Terminando o seu treinamento, eles ficaram transformados em Super Saiyajin por quase um ano inteiro, e estão muito confiantes das suas novas habilidades. Enquanto isso, Dendendendend é trazido para a Terra para criar as novas esferas do dragão e se tornar o novo deus protetor do local. Chegando o dia do torneio do céu, Mr. Satan aparece com a TV ao vivo, pois o mais poderoso lutador da Terra vai salvar a humanidade do terrível vilão. A única coisa importante é que Mr. Satan tem uma filha bem pequena chamada Videl, e ela será muito importante daqui a alguns anos. Ao olhar para a câmera ao vivo para o mundo todo, Mr. Satan disse uma frase épica. Ele falou que quem está vendo o resumo de Dragon Ball iria se ver com ele e sofrer nas suas mãos. Se dá um tapinha no Mr. Satan e faz com que ele voe bem longe. Após a comédia, Goku e Cell começam a verdadeira primeira luta. Goku ficou realmente muito mais forte e os seus poderes atuais eram muito superiores a tudo já visto. Em uma combinação de técnicas, Goku usa o Cameron e se teletransporta, liberando o seu poder a queima-roupa, fragmentando o Cell. A parte da cintura para cima foi completamente destruída e sobraram apenas as pernas para deixar todos realmente apavorados. Cell mostra que a sua capacidade de regeneração está muito além do normal e se restaura, ficando ainda mais forte por conta das células Saiyajins. O Cell também se fortalece após se ferir gravemente, e Goku então se dá por vencido e desiste da batalha, dizendo que ele não será capaz de derrotar aquele inimigo. Goku empurra o Gohan no combate e diz que o seu filho é mais poderoso que ele e que somente Gohan conseguirá vencer o Cell, e o menino sofre bastante na mão do Cell após ter apanhado AD bastante. Goku conta para o Cell que ele precisa se enfurecer para liberar um grande poder oculto, e assim o Cell libera os Cells Juniores, que começam a lutar contra os guerreiros Z. Quando todos os seus amigos estão sendo atacados, a cabeça do Android 16 é pisada pelo Cell. Um raio de energia atravessa o corpo do Gohan e então o seu ódio vai se transformando em poder até ele atingir o nível de Super Saiyajin 2, ficando com uma aparência mais agressiva, cabelos mais espetados e muito mais raios à sua volta. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho, eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan proteja os seres vivos que eu tanto música amei. Nessa nova forma, Gohan neutralizou todos os Cells Juniores, se mostrou ter despertado uma enorme quantidade de poder. Se realmente começou a ficar com medo de que Gohan pudesse acabar com ele mesmo na sua forma perfeita. Os golpes do Gohan eram inacreditavelmente poderosos, e contanto que ele seria capaz de destruir até a última partícula do Cell perfeito. Os golpes do Gohan foram tão intensos que o Cell acabou colocando a número 18 para fora e perdendo a sua forma perfeita, voltando à sua transformação anterior. Agora muitos deles poderiam ter derrotado o Cell, mas eles fizeram isso. Claro que não. Gohan se tornou um pequeno ser arrogante,
E ao invés de destruir o céu ele decide brincar com ele e deu tempo para que algo pior acontecesse e realmente aconteceu. Cell ativou a sua autodetonação e agora em alguns segundos ele vai levar todo o planeta Terra em uma enorme explosão impossível de sobreviver. Agora o poder do Gohan Super Saiyajin 2 era inútil. Goku, ao ver que todos os seus amigos morreriam junto com as esferas do dragão, decide teletransportar o céu bomba para o planeta do Senhor Cão e lá eles se detonam. Goku, Bubbles, Gregory e o Senhor Cão morreram na hora e nesse momento o Goku morreu sem saber que a sua esposa Chi estava grávida novamente. Ela estava esperando o pequeno Goten que Goku só conheceria anos depois. A explosão resultou em um episódio de quase morte e logo as células do céu começaram a se reunir e se fortificar. Muitos não entenderam como o céu voltou na sua forma perfeita após expelir a número 18 e isso aconteceu graças às células Saiyajins que fizeram ele ficar várias vezes mais forte após a operação da explosão. Alguns jogos chamam essa forma de Cell Super Perfeito, outros de Super Cell. Ao chegar de volta à Terra, Cell eliminou o Trunks do futuro com um Kamon inesperado. Vegeta se lança contra ele mas também não tem nenhum efeito. Gohan está com um dos braços quebrados e só resta para ele lançar a mais poderosa de todas as suas rajadas de energia. Assim, Gohan ataca o céu e ele revida com outro poder. As energias se chocam e travam, sendo que agora quem tivera maior quantidade de K vence o espírito do Goku. Motivou o Gohan até que ele liberou todo o seu poder de Super Saiyajin 2 e fez o céu ser engolido por toda aquela energia. As células do céu foram completamente fragmentadas, se não sobrou uma única parte do corpo dele capaz de se regenerar. Música. Vamos Gohan, resista, vou acabar com tudo agora mesmo. Vamos Gan, você consegue, vou mandar você descansar lá no inferno agora. Nos dias a seguir eles reúnem as esferas e pedem que o Shenlong traga o Trunks de volta e Kuririn pede que a Android 18 se torne uma humana sem explosivos pois ele está apaixonado por ela. Trunks volta à sua própria linha temporal agora muito mais forte. Ele elimina Android 18 e o Android 17 com uma grande facilidade, e para garantir que nada mais saia de lá ele também destrói o computador do Dr. Mgugu, que ainda estava em operação mesmo depois de ter criado o céu no jogo Dragon Ball Fighter. Esse computador não foi destruído e continuou trabalhando até desenvolver a Android número 21, uma mulher que possui células do Frieza do céu do Goku, do Vegeta, de todos os outros guerreiros mais poderosos que já existiram e também células do Majin Buu. Essa androide tem a aparência bem semelhante à do Majin Buu em uma das suas transformações e também tem uma personalidade maligna, mas ela não faz parte da história oficial. Voltando à história do céu, tudo se resolveu pois o Mr. Satan venceu o céu e salvou a Terra, ou pelo menos foi por causa dessa mentira que ele ganhou fama e se tornou multimilionário. O lutador se tornou tão famoso que praticamente todas as pessoas na Terra gostavam dele e o admiravam. No final da saga Cell podemos ver o sapinho do Ginyu vagando pela Terra e o música. Chorando. Anos se passaram, o Gohan cresceu, o sonho dele era se tornar um grande pesquisador, e para isso ele precisava ir para a escola. Acontece que o Gohan morava nas montanhas e a escola mais próxima ficava a centenas de quilômetros de distância, então ele vai voando na nuvem voadora. Ele só conseguia fazer isso por ter um coração puro. Na escola ele conheceu muitas adolescentes da idade dele e muito em breve ele não vai mas conseguir voar na nuvem voadora. Enquanto isso, a Chi corria atrás do Goten com uma vassoura até ele se transformar em um Super Saiyajin. Após descobrir essa transformação, Goten mostrou para o Trunks que também aprendeu. Uma das colegas que mais chama a atenção do Gohan é a Videl, a filha do Mr. Satan. Ela desconfia que ele seja o misterioso herói que está salvando as pessoas na cidade. Ela também é uma heroína e todas as vezes que a polícia precisa de apoio, ela entra para ajudar. E ao perceber a desconfiança da Fidel, ele pede para Bulma criar um traje super estiloso para ele lutar contra o crime, mas tudo isso foi em vão porque ela descobriu que aquele era o Gohan e o obrigou a treiná-la. E mais um torneio de artes marciais está prestes a acontecer, mas com o nível atual dos guerreiros, não faria o menor sentido participar a não ser que todos participassem. Então todos confirmam as suas participações no torneio de artes marciais. Até mesmo o Goku, que está no mundo além da vida depois de treinarem, chega o dia do grande torneio. E como sempre tem gente muito estranha por ali nesse dia. Goku
Conhece o Goten pessoalmente e é basicamente uma cópia idêntica dele, e aqui novamente está ele, o narrador, de volta em mais um torneio de artes marciais. Os torneios se tornaram muito famosos e eles adicionaram muita tecnologia, como máquinas capazes de medir o nível de poder de luta. Tudo estava indo bem até o Vegeta destruir uma das máquinas e acabar com a brincadeira. Goten e Tr. foram colocados na classificação infantil, já que agora é proibido crianças lutarem com adultos, e no torneio infantil o Tran venceu o Guten. Depois disso eles dão um no-Outen, um dos lutadores, e tomam o seu lugar para conseguir lutar como adultos. Logo o estranho Supremo Senhor Kaiot e o seu assistente Kabuto se apresentam. Eles estão ali pela preocupação com o Babidi, que está mais uma vez tentando acordar o Majin Buu. Então ele foi até um planeta onde os seres vivos tinham um gigantesco poder de luta. Ele escolheu a Terra exatamente por conta dos Saiyajins e começou a corromper as pessoas para coletarem poder para ser inserido no ovo e ressuscitar Majin Buu. Babidi mandou Yan e Popovich roubarem energia das pessoas no torneio de artes marciais, e o Supremo Senhor Kot estava ali para frustrar os planos deles. Na verdade, quando a energia do Gohan começou a ser roubada, ele pediu que ninguém fizesse nada, apenas esperassem para descobrir aonde a nave do Babidi estava escondida. Após roubarem a energia, eles correm para a nave e foram seguidos pelos guerreiros Z. O torneio de artes marciais havia sido frustrado. Vegeta estava ansioso para lutar com o Goku, mas agora esses palhaços haviam interrompido os seus planos. Tudo estava indo contra as vontades dele há bastante tempo, e Babidi percebeu essa maldade na cabeça do Vegeta e propôs um acordo. Ao chegarem na nave, eles se encontram com o Dabura, o rei do inferno, e precisam enfrentá-lo. Babidi usa as pessoas para lutarem por ele, pois ele mesmo é fraco, além de ser um idoso com mais de 1 milhão de anos. Dabura ataca e derrota Kibito, além de transformar Piccolo e Kuririn em pedra. Assim Babidi cria uma armadilha para Goku, Vegeta, Gohan e o Kaioshin lutarem nos andares da nave e fornecerem a energia necessária para despertar o Majin Buu. Enquanto isso, o Mr. Satan oferece um enorme suborno para Android 18 perder a luta e se tornar um novo campeão. Ela aceita e perde, e ele comemora a vitória. A comemoração só é interrompida quando Majin Vegeta é enviado de volta e lança uma rajada de energia que mata centenas de pessoas na plateia. Vegeta apenas quer lutar contra o Goku e mostrar que é mais forte, afinal ele é o príncipe de uma raça derrotada. Todos que ele conhecia foram eliminados pelo Freeza, e o Saiyajin de nível mais baixo que existia o superou várias vezes. Sendo assim, o Vegeta queria vingança e se deixou controlar por Badiji para obter esse momento especial onde ele e o Goku resolveriam as suas música diferenças. Enquanto eles lutam, toda a energia gerada é enviada diretamente para uma Majin Buu. Toda essa energia é necessária apenas para romper a magia de Bida e liberar o BO que estava na sua forma gasosa. Logo a casca se racha, e uma densa fumaça rosa é enviada aos céus. Ela se reúne, se comprime e ganha uma forma redonda. Esse é Majin Buu, um dos seres vivos mais antigos de todo o universo. Com Majin Buu transforma Dabura em um chocolate e derrota Gohan e o Supremo Senhor Kaio com muita facilidade. Goku e Vegeta sentem um enorme poder do Majin Buu, e eles decidem parar a luta. Vegeta engana e nocauteia o Goku e rouba uma das suas sementes dos deuses. Após estar totalmente recuperado, Vegeta vai até Majin Buu e lança poderosos ataques. Buu fica completamente sem reação e realmente parece estar sofrendo com os ataques, porém após um tempo o Vegeta percebe que na verdade seu adversário não sofreu nenhum único dano. Percebendo a besteira que fez, V decide se sacrificar para eliminar o Majin Buu, gerando uma explosão de energia tão grande que até mesmo aquele tipo de inimigo seria derrotado. O resultado foi que Vegeta explodiu como um Saibaman e Majin Buu continuou sem danos. Piccolo, aproveitando as distrações, parte o Babidi ao meio. Após reunir os seus pedaços e se remontar, Majin Buu restaura o Babidi e começam a viajar pelo mundo e destruir as coisas por pura diversão, enquanto todos estavam reunidos na plataforma celeste buscando uma forma de enfrentar esse novo inimigo. Goku fala de uma técnica chamada fusão, uma dança estranha que, ao ser feita da forma correta, resulta em um ser extremamente poderoso, e eles decidem que as pessoas mais indicadas para realizarem essa técnica são Goten e Trunks. Bulma e os outros reuniram as esferas, se trouxeram as pessoas de volta à vida, incluindo o Kibito, que salvou o Gohan à beira da morte e o levou para o planeta supremo. Lá Gohan treinaria com o Supremo Senhor Ko para se tornar forte o suficiente para vencer o Majin Buu. Para ele foi dada
A espada Z que o Gohan quebrou na sua primeira oportunidade tentando destruir o metal mais forte do mundo. O Katin de dentro da espada saiu o velho Senhor Kaio. Ele disse que precisava fazer um longo ritual ridículo para que o Gohan despertasse o seu verdadeiro poder oculto. Babidi e Majin Buu então ameaçam destruir a corporação Cápsula onde estão pessoas e itens muito importantes. Então o Goku decide ir até o Majin Buu e pedir para ele esperar, pois ele terá uma grande luta contra poderosos guerreiros. Além de mostrar pela primeira vez a técnica Super Saiyajin 3, um nível de poder altíssimo que vem ao custo de reduzir a velocidade do Ka. Apesar de muito poderoso, rápido e eficaz, o Super Saiyajin 3 é um fracasso em combates muito longos, pois essa transformação esgota completamente os seus usuários, deixando eles rapidamente sem energia. Após criar essas demonstrações de poder, Goku pede para eles esperarem e vai embora. Majin Buu decide aceitar os termos e elimina Babidi. Goten e Trunks pedem pro Goku para ver mais uma vez a transformação de Super Saiyajin 3 e assim, após mostrar, Goku precisa ir embora para o outro mundo. Chegando lá, ele se dá conta que Gohan está treinando e se teletransporta para o planeta Supremo. Ao mesmo tempo, Gohan e Trunks tentam aprender como fazer os passos da fusão com o professor de dança Piccolo. Majin Buu, que atormentava as pessoas pelo mundo, se deparou com um menino cego. Ele era muito pobre e estava com muita fome, e isso chamou a atenção do Majin Buu, que lentamente se aproximou da criança. Os dois conversaram e o Majin Buu decidiu alimentá-lo e restaurar a visão dele. O menino ficou muito grato e feliz, e ajudar as pessoas deixou o Majin Buu mais feliz do que quando ele as destruía. Isso fez ele começar a mudar a sua natureza destrutiva. O mundo decidiu enviar o Mr. Satan para eliminar o Majin Buu de uma vez por todas, e assim o bravo guerreiro sai em busca de mais uma presa. Na verdade, ele foi basicamente obrigado a ir e estava com muito medo de tudo que estava acontecendo, mas o plano do Mr. Satan não é lutar e sim fazer amizade com o Buu, e isso dá surpreendentemente muito certo. Majin Buu age como uma criança pequena e assim ele passa a aceitar as ideias e até ganha um cachorro de estimação. Mas é claro que esse mundo é um lugar cruel, e assim bandidos foram até a casa do Majin Buu e atiraram no seu cachorro. Ao ver o animal ferido, o Majin Buu lança uma enorme quantidade de ódio aos céus em formato de fumaça. Ele está expelindo toda a sua raiva sem saber o que fazer para lidar com essa situação, e todo esse estresse gera um segundo Majin Buu totalmente maligno. Esse transforma o Majin Buu redondo em chocolate e o devora, roubando os seus poderes. Então surge esse Buu, que se cansou de esperar e foi até a plataforma celeste buscar o poderoso lutador que iria diverti-lo com uma batalha emocionante, e o Piccolo precisa tentar distraí-lo até que o treinamento de Goten e Trunks esteja concluído. Os dois haviam entrado na sala do templo, e para eles cada hora é cerca de 15 dias lá dentro, e assim eles ganharam um bom tempo para treinar. Nesse meio tempo ele eliminou todos os terráqueos fora da plataforma celeste, transformou a Tia em um ovo, e até que finalmente o Piccolo leva Buu até a sala. Lá dentro, Goten e Trunks estão super confiantes das suas novas habilidades e se fundem para lutar, mas o Goten não quer mostrar os seus verdadeiros poderes e diz que não conseguiria vencer o Majin Buu. Goten e Trunks são apenas crianças e logicamente eles criaram técnicas infantis e pouco práticas. Entre as melhores técnicas que eles inventaram nesse tempo estava o ataque kamikaze dos Super Fantasmas, que é uma técnica bem interessante, porém só serviu para enfurecer o Majin Buu. O resultado é que depois de tanto brincar, o tempo da fusão estava acabando e eles estavam ficando sem saída. Por falarem de ficar sem saída, o Piccolo destruiu a porta do templo e os prendeu dentro daquela dimensão para que jamais eles conseguissem sair, mas Majin Buu quebra a barreira entre as dimensões e volta para a Terra. De volta à plataforma celeste, ele transformou a Buon e os demais em chocolate. Isso feriu profundamente o coração de Goen e Trunks, pois ambos descobriram que haviam perdido as suas mães. Goen e Trunks decidem lutar a sério, usando a forma do Super Saiyajin 3, e o efeito rebote dessa transformação veio logo a seguir, reduzindo ainda mais o tempo da fusão e impedindo que eles pudessem vencer. Agora eles vão precisar esperar um tempo para se recuperarem para poder se fundir novamente, e é nesse momento que o Gohan chega com todos os seus novos poderes obtidos no planeta Supremo. Ele aterroriza o Majin Buu em ataques inacreditáveis, mas o Gohan cometeu o mesmo erro. Ele repetiu exatamente o que ele fez com o céu, se achou muito poderoso e demorou demais para eliminar o inimigo, enquanto ele
Brincava com o Mimbu Goten e Trunks decidiram se fundir para ostentar a sua transformação nível 3, e quando o Majin Buu viu que aqueles garotos estavam distraídos ele os absorveu roubando todo o seu poder. Ele também absorveu o Piccolo só para garantir que ninguém mais interferiria na luta. O velho Supremo Senhor Kaiot, vendo que o pior estava para acontecer, toma uma difícil decisão. Ele entrega sua própria vida e transfere o seu direito de viver para o Goku. Além disso, ele dá os brincos da fusão eterna para que eles produzam um guerreiro forte o suficiente para derrotar o Buu. A fusão Potara é mais efetiva que a metamorfa e isso poderia gerar um guerreiro definitivo. Enquanto o Goku estava indo para a Terra para se fundir com o Gohan, Gohan também é absorvido pelo Majin Buu, que assume a forma mais poderosa já vista até agora. Ao chegar na Terra, ele precisa encontrar alguém para fazer a fusão e o Vegeta é levado até ele após isso ele precisa ser convencido a realizar a fusão. E quando finalmente ele coloca o brinco, a fusão Potara traz a vida a Vegito. Vegito é extremamente poderoso e mesmo com o poder do Gotens, Gohan e Piccolo, mas o próprio poder do Buu ao mesmo tempo não eram capazes de acompanhá-lo. Vegito era muito poderoso, e por isso fez o que todos os Saiyajins fazem de melhor: subestimou o adversário até ele dar um jeito de virar o jogo. Por fim é absorvido e dentro do Majin Buu a fusão eterna se desfaz. Lá dentro Goku e Vegeta libertam todas as pessoas que haviam sido absorvidas e isso faz o Majin Buu entrar em estado de pânico. Pessoa após pessoa ele vai perdendo os seus poderes até que eles decidem libertar o Majin Buu redondo. Isso mudou completamente o jogo, pois a parte boa do Senhor Kaio havia purificado o Buu, agora estava fora dele, então ele assume a forma original 100% maligna. O Kid Buu. Assim descobrimos que os brincos Potara são projetados apenas para os Koi. Qualquer pessoa que não seja um Kaiot não vai ficar eternamente fundido. Buna sua fúria destrói a Terra com um único gesto. Para sobreviver, Goku e Vegeta se teletransportam para o planeta Supremo. E o Supremo Ser Kaio, que havia se fundido com o seu assistente, vai até a Terra no último momento e leva Dendê para garantir as esferas do dragão e também salva o Mr. Satan. Agora todos estão no planeta Supremo. Quando o Kid Buu olhou a técnica do teletransporte, ele a aprendeu na hora e foi diretamente para o planeta Supremo. Goku e Vegeta poderiam lutar juntos para tentar derrotar o Kid Buu, mas eles preferiram jogar Joquem para decidir quem vai lutar primeiro. Após vencer, Goku se transforma no Super Saiyajin 13 e começa a lutar contra o Buu. Nesse momento Vegeta se dá conta de que Goku tinha mais uma transformação e não usou contra ele, sendo assim o Majin Vegeta poderia ter sido rapidamente derrotado, mas Goku o poupou da humilhação. Depois de algum tempo lutando nessa forma, Goku fica sem energia e perde a transformação. Mr. Satan e o Majin Buu redondo ajudam no combate, até que eles encontrem alguma solução para derrotar o Kid Buu. Então eles montam um plano de reunir as esferas de Namekusei, chamar o Shenlong e trazer de volta todas as pessoas que foram eliminadas pela influência maligna de Majin Buu e Babidi. Com esse plano, Vegeta também traria de volta as pessoas que ele eliminou durante o torneio de artes marciais. Rapidamente Dendê e os Kaios vão até Nameku e fazem os pedidos, fazendo os terráqueos voltarem à vida, e até mesmo Vegeta, que estava com uma auréola na cabeça, foi trazido de volta. Goku precisa se concentrar para fazer a Jing-Dama, e eles pedem para todos os humanos ajudarem entregando as suas energias, mas ninguém dá ouvidos para eles até que a voz do Mr. Satan é ouvida pelo povo da Terra. Ao ouvir o grande Salvador da humanidade pedindo por ajuda, todos decidem ajudar sem pensar duas vezes, e então a Jang-Dama começa a crescer rapidamente. Ajudando nessa Jang-Dama vemos a tribo indígena que vive na base da torre do Mestre Karen, que estão lançando as suas energias para o Goku. Em outra cena vemos o androide número 8, o primeiro androide humano do Dr. Mgugu, também está ajudando, além de vários outros personagens importantes que passaram durante a história. Agora que Goku tem o controle dessa enorme quantidade de energia, ele precisa dar uma ordem do que vai acontecer a seguir com o Majin Buu, já que ele é uma criatura praticamente imortal. Goku precisou guiá-lo para outro destino, e assim, após ter o corpo completamente fragmentado pelo poder imenso da Jing-Dama, Goku envia a ordem para que o espírito dele reencarne em alguém puro. A alma do Majin Buu automaticamente se tornou um humano com o poder de luta muito acima da média. Mais uma vez Mr. Satan tomou para si toda a fama de ser o grande e poderoso salvador da Terra, chamando-o SH através das esferas. Mais uma vez eles pedem que todos os humanos se esqueçam da imagem de Majin Buu, e assim o Buu redondo pode viver tranquilamente a vida com o Mr. Música.
Satã, pôs a derrota do Kid Bull Bills acorda de um pesadelo. Ele sonhou com um poderoso deus Saiyajin que seria um grande adversário e como todo o deus da destruição Bills ama as lutas, ele e Whis saem em busca de deliciosas refeições. E também vão consultar o peixe oráculo para descobrir onde está esse deus Super Saiyajin. Para encontrar ele, Boss vai até Goku por ele ser o Saiyajin vivo mais forte da atualidade. Goku estava treinando no planeta do Senhor Kaiot, e Bills achou ridículo o nível de poder que ele possuía, então ele foi para a Terra para descobrir se alguns dos Saiyajins de lá eram o Deus Super Saiyajin, mas nenhum deles era forte o suficiente para fazer nada com o Bills e tudo estava indo bem até o Majin Buu rejeitar alguns pudins. Então Bills fica enfurecido e decide destruir a Terra. Goku aparece e dá a ideia de usarem as esferas do dragão para perguntar ao Shenlong onde está o Deus Super Saiyajin, e ele diz que o Deus Super Saiyajin é na verdade um ritual feito entre 6 Saiyajins para eleger o deus da raça Gohan. Gohan, Trunks, Vegeta e Videl grávida da Pan elegem Goku como Deus Super Saiyajin e ele ganha uma forma avermelhada, e ele, apesar de ainda muito fraco, mostra uma rápida evolução. Então o deus da destruição entende que precisa dar um tempo para Goku se tornar mais forte e vai embora destruindo apenas uma pequena parte da Terra. Algum tempo depois o Vegeta conseguiu se tornar um discípulo do Bills e do seu anjo e decidiu treinar pela primeira vez com um mestre para se tornar muito mais forte. Goku também vai até o planeta do Bills para acompanhar o treinamento, e nesse meio tempo a Pan nasce. Sorbet é um tirano maligno, e seu nome Sorbet significa sorvete, e ele estava liderando por todo esse tempo todos os soldados que restaram do Império Freeza. As tropas ganharam novos membros e também muito mais tecnologia, e enquanto isso o Pilaf estava buscando desesperadamente uma forma de reunir as esferas. Ele levou muito tempo para conseguir, mas conseguiu. Quando Pilaf estava pronto para chamar o Shenlong, Sorbet aparece e rouba as esferas. No seu desejo ele pede para que Freeza volte à vida após ter retornado à vida. Freeza diz que nunca jamais treinou e sempre confiou na sua própria força natural. Agora ele, desejando se vingar, decide treinar e ficar muito mais poderoso, e depois de 4 longos meses de treinamento Freeza ganha uma nova transformação. Dessa vez o seu corpo fica totalmente curado. Tenshinhan, Piccolo, Mestre Khan e os outros lutam contra centenas de soldados do Freeza que invadiram o planeta Terra todos ao mesmo tempo. Esse é Tagoma, e o seu nome significa ovos. Ele é o atual guerreiro mais forte do Freeza, e foi ele o responsável por ajudar nos treinamentos do seu mestre. Tagoma derrotou com muita facilidade o Piccolo e o Gohan, mas foi totalmente derrotado pelo Gotenks. Nesse momento o sapo Ginyu aparece na frente de Tagoma e realiza sua técnica troca de corpo, e então o capitão das forças especiais Guinel finalmente está de volta depois de todos esses anos na sua forma de sapo. Mas ele é facilmente derrotado pelo Gohan e o Freeza causou um grave ferimento no Gohan, que decidiu elevar o seu Ki para chamar o seu pai para ajudar. Goku e Vegeta rapidamente chegam até a Terra, inclusive o Vegeta aproveita a oportunidade e destrói para sempre o Gil antes que ele consiga trocar de corpo com mais alguém e causar mais problemas. Freeza assume a sua forma dourada e acredita estar infinitamente mais poderoso que o Goku. Mas de um intenso brilho azul, Goku assume a forma do Super Saiyajin Blue depois de uma batalha intensa. Goku nota que Freeza está ficando cada vez mais fraco, pois essa forma dourada rouba muita energia, e ele não conseguirá mantê-la por muito tempo. E Freeza não esperava que Goku tivesse com um nível de poder um absurdo assim. Freeza se vê derrotado novamente e sem opções. Enquanto ele lamenta no chão, Sorbet usou um dispositivo para lançar uma rajada de poder contra o Goku e assim ele ficou ferido e sem conseguir lutar. Vegeta, vendo isso, comentou que Goku é estúpido e também na sua forma Super Saiyajin Blue começou a lutar contra o Freeza. O Freeza, incapaz de aceitar a derrota, destrói o planeta Terra. No último momento os guerreiros Z são Sal e Whis fazendo o tempo voltar por 3 minutos. O Goku, voltando no tempo, elimina o Freeza e evita a destruição da Terra. Logo depois Bills e Champa decidem realizar um torneio de artes marciais entre os seus 2 universos. Quem vencer leva tudo. Goku e os outros treinam incansavelmente para lutar e vencer. O tempo passa rapidamente e todos os lutadores selecionados são enviados para o planeta torneio e ele está rodeado das super esferas do dragão na sua órbita. Botamo, Magenta, Frost, Hit, Kaba, Sei e Caulifla são os participantes do universo 6. No universo S estão Goku, Vegeta, Gohan, Mestre Khan, Piccolo,
E o Monaka, um personagem fraco e falso que Bills colocou como um coringa no próprio jogo. Na primeira luta Goku elimina Botamo, um adversário que não tomava danos. Na segunda luta Goku perde para Frost pois ele estava trapaçando. Depois disso, eles fazem um exposed do Frost e todos descobrem que ele estava trapaceando e o Vegeta derrota o Frost e também o Magenta. A próxima luta é do Vegeta contra o Saiyajin Kiabi e o vegetal derruba o Kiabo. Então chegou a vez da luta do Hit. Ele é capaz de parar o tempo em alguns segundos, conseguindo golpear antes de realmente ter acontecido. Nessa luta Vegeta é derrotado, e para variar Goku entra na luta perdida do Vegeta. Aqui ele vai aprendendo como superar a técnica do Hit e acaba por aprendê-la. Depois que Goku dominou a batalha ele se rendeu para ver o Monaka lutando. Goku estava interessado em ver as grandes habilidades daquele ser poderoso. Monaka é uma grande mentira do Bills para que Goku e Vegeta deem tudo de si e agora tudo está perdido, mas ao ver que Goku, mesmo sendo mais poderoso, que ele decidiu se entregar para ver a luta do Monaka. Hit decidiu fingir ter perdido a luta e logo após as lutas Zeno chega até o local. Zeno diz que esse é o tipo de rolê que ele gosta, e se ele quer tem que fazer. Zeno disse que o universo que perder ou as pessoas que não se inscreverem no canal vão ter os seus universos destruídos. Uma batalha entre os 12 universos é algo muito além do que tudo que eles já fizeram. Então Zeno deu um tempo para todos eles se prepararem de volta para o TR do futuro. Vemos que ele agora vive com um mundo complexo, sujo e destruído, apesar de conseguir viver em paz com a sua mãe Bulma e a sua mulher Mai. Como nós já sabemos, no futuro Trunks foi treinado pelo Gan, mas ele também já não existe e os poucos que ainda existem nessa linha temporal são sobreviventes de um inimigo chamado Goku Black. Eles estavam encurralados e cada vez mais sem opções, até que Bulma conseguiu produzir um combustível para a máquina do tempo, mas Goku Black surgiu no exato momento em que eles estavam partindo e a bomba é fragmentada pelo poder do novo inimigo. Voltando para o presente agora Trunks se reencontra com as pessoas que ele ajudou nessa linha temporal. Agora Trunks tem cerca de 30 anos e novamente ele precisou voltar para pedir ajuda, mas dessa vez ele encontrou aliados extremamente poderosos. Goku Black, usando as suas habilidades e os seus artefatos sagrados, chega até a linha temporal de Goku e os outros. Ele seguiu o Trunks até aqui. Goku, vendo aquela pessoa se passar por ele para tocar o terror, decide atacá-lo, mas Black, além de se mostrar desinteressado no combate, ainda destrói a máquina do tempo e então ele volta para o futuro de Trunks. Apesar de não ter mais a máquina do tempo, a Oma guardou aquela outra máquina usada pelo céu há muito tempo atrás e por isso ela pode tentar reconstruir a invenção e ajudar o seu filho a voltar para o futuro. A seguir Trunks explica que Goku Black quer destruir tudo e todos para iniciar um novo universo seguindo as suas próprias regras e, na verdade, quem está fazendo isso é Zamasu, que tomou o corpo do Goku e agora está tentando controlar todo o universo. Goku pede ajuda do seu novo mestre, e o Isis os leva para o planeta supremo do universo 10. Lá existe um Supremo Senhor Ko e seu assistente, e esse assistente tem o mesmo que do Goku Black. Por um momento Goku e Zamasu trocam golpes e isso deixa o Zamasu desesperado, pois ele considera ser um supremo, um representante de tudo e todos, e que ele queria lutar contra esse sistema. Uma pessoa comum como o Goku não deveria ter tanto poder nesse momento. Nasceu um paradoxo temporal, pois o Goku só foi até o Zamasu após ver a forma dele já como Goku Black, e Zamasu só se tornou o Goku Black depois do Goku ter ido vê-lo. Logo não se sabe onde isso exatamente começou. A seguir, de volta à Terra, a Bulma já havia terminado de construir a nova nave, e nela vão Goku, Vegeta e Trunks. Logo eles se reencontram com Goku Black nas suas formas Super Saiyajin Blue. Eles são superados e derrotados no futuro de Trunks. Zamasu já era um ser imortal, além de ter pedido a imortalidade para o Super Shenlong em outra linha temporal. Ele também pediu para tomar o corpo do Goku. Então agora temos lado a lado dois invejosos decidindo se unirem para reconstruir o universo, sendo completamente derrotados e sem saber o que fazer. Goku e os outros fogem para o passado. Lá eles explicam para o Bills e o WHS que Zamasu é o verdadeiro inimigo. Então o Bills vai rapidamente até o planeta supremo do Universo 10 e faz o que um deus da destruição fazenda de melhor, destrói o Zamasu do presente, dessa vez para tentar descobrir se algo mudou no futuro. Goku, Vegeta, Tran e Bulma
Retornam para o futuro e além dos dois amassos ainda estarem no futuro eles ainda os derrotam completamente e então eles voltam para o presente mais uma vez Goku decide aprender uma fubá para prender aquele inimigo impossível de se derrotar e o Vegeta também está obcecado em obter mais poder e na sala do templo ele aprende a usar o Super Saiyajin Blue de segundo grau ao voltarem para o futuro mais uma vez Goku e Vegeta superam completamente o Zaço normal e o Goku Black e apesar de estarem mais fortes Zaço é imortal e por isso ele precisa ser selado Trunks precisou aprender uma fubá em alguns minutos e usou a técnica para selar um dos usos mais rapidamente ele escapa do recipiente uma vez livre os dois ama-aços usam os brincos Potara para realizar a fusão definitiva e assim eles trazem à vida um ser muito mais poderoso o novo Zaço tem cabelos brancos e uma quantidade de poder absurda agora nem mesmo Goku e Vegeta com seus novos poderes conseguem derrotá-lo ele ficou centenas de vezes mais forte então Goku e Vegeta decidem também usar os brincos Potara e fazer a mesma fusão que o Zamasu Vegito volta muito mais poderoso, e ele causou danos tão grandes no Zamasu que nem mesmo a imortalidade estava resistindo aos ataques e ele começou a definhar após uma longa luta dessa vez sem subestimar o adversário o tempo da fusão Potara acaba, e eles voltam ao normal com Goku e Vegeta caídos no chão e já sem energias Trunks se levanta e decide lutar Zamas. Black já sofreu grandes danos e agora Trunks começa a reunir a energia natural de todas as coisas criando uma Gendama concentrada na lâmina da sua espada além da energia de todos Goku e Vegeta também ajudaram e assim é criado o ataque mais poderoso de toda a história de Dragon Ball até esse momento do resumo logo mais teremos coisas mais fortes uma Gendama com formato de espada que corta a imortalidade de Zamu ao meio e destrói a sua força física o golpe foi tão poderoso que Zaço já não conseguia se regenerar e o corpo dele começou a se expandir pelos planetas e por todo o universo à medida que a consciência dele ia crescendo Zaço vai ficando cada vez mais poderoso com a vida no universo 7. Do futuro de Trunks completamente comprometida Goku decide chamar o Zeno ele explica que se Zamasu destruir todo aquele universo ele não vai conseguir ver as lutas empolgantes do torneio então Zeno ao analisar rapidamente a situação decide destruir completamente, não só os planetas ou o universo mas toda a linha temporal de Trunks do futuro Zeno apagou completamente a existência daquele tempo e limpou completamente o Zaço da realidade tudo isso com um pequeno gesto de mão o problema é que nessa linha temporal também existe um serzinho que não pode ser destruído pelo próprio Zeno, e esse é outro Zeno então o Zeno do presente se encontra com o Zeno do futuro de Trunks e se juntam e se tornam amigos o Trunks do futuro então voltou para o presente e de lá usou a máquina do tempo para ir para outro futuro alternativo algum tempo de paz se passa entre todos os universos amigos e inimigos heróis e vilões. Todos se uniram para treinar e salvar os seus próprios universos lutando no torneio do poder a quem teorize que a sabedoria do Zeno é tão grande que ele tenha ordenado o torneio para fazer os inimigos se tornarem aliados em todos os universos de uma única vez mas essa teoria não faz muito sentido o nome Zeno significa Deus dos deuses e então vamos voltar para a história esse local se chama o mundo do nada cada um dos 8 universos tem 10 lutadores diferentes, e eles vão participar do torneio para decidir quem vive e quem é apagado da existência, ou seja, para nós são praticamente 70 personagens novos em uma única saga Universo 7. Goku Gohan Vegeta Kuririn. Piccolo Android 1718 Mestre Kantechinha e Freeza na minha humilde opinião independente do motivo eles deveriam ter levado o Majin Buu além de outros lutadores extremamente poderosos que estão espalhados pelo Universo 7, e que o Isis com certeza sabe que eles existem como o Broly por exemplo além disso existia a possibilidade de pedir para o Shenlong transformar o Teixinha em Saiyajin e assim ele poderia obter transformações muito mais poderosas, e até com bom treinamento na sala do templo se igualar aos protagonistas mais. Ninguém pensou nisso o Trunks do futuro também foi esquecido e poderia ter sido uma escolha bem interessante, mas apesar de tudo eles reuniram um time nostálgico, e ele relembrou os antigos momentos de Dragon Ball. Seu início do torneio é semelhante a uma guerra e todos se atacam de uma forma desordenada. Goku e Vegeta eliminam o universo 9 dos Lobo. E adivinha só quem foi o primeiro eliminado do universo 7? Se eu falar que foi o Sirin você vai ficar surpreso. As mulheres Saiyajin Kalei, Califa do universo 6 tem habilidades de luta consideráveis,
Zicale tem uma forma berserker onde ela fica assustadoramente poderosa. Ela é a contraparte do Bru no universo 6. Califa também é bem poderosa e evolui rápido. Ela é a contraparte do Goku, mas o Jiren apareceu no meio da bagunça e eliminou a Kali facilmente. O restante das batalhas não são importantes ou interessantes então. Vamos pular grande parte delas e eu vou te poupar de toda essa enrolação. Depois de alguns universos eliminados, Goku e Jiren finalmente se encontram cara a cara. Goku tentou atacar o Jiren com o Deus Super Saiyajin, o Super Saiyajin Blue, e até o Kaioken multiplicado várias vezes usando o Super Saiyajin Blue e o Deus Super Saiyajin ao mesmo tempo, mas simplesmente nada funciona contra o tanque de força e poder que é o Jiren, o atual ser mais poderoso de todos os universos. Ele superou até mesmo os deuses da destruição. Jiren só quer ganhar esse combate para salvar o seu próprio universo. Além disso, ele é um herói. É importante se lembrar disso. Durante a luta, Goku viu que não conseguiria vencer o Jiren, mas a cada golpe quase fatal, Goku ganhava um pouco mais de forças após estar exausto, e quase perdendo a consciência. Ele cria uma Genkidama usando o poder de todos os seus aliados e a lança contra o seu inimigo. A Genkidama é uma técnica criada para eliminar o mal do mundo, mas Jiren não só resiste como lança a Genkidama contra o Goku. Passando por essa experiência de quase morte, Goku se levanta com um brilho diferente. Agora ele havia ultrapassado mais um limite e despertado partes do instinto superior, música e aplausos. Instinto natural de luta que é capaz de se mover antes de qualquer inimigo em uma velocidade absurda, e ainda dar golpes centenas de vezes mais forte do que o normal. Então Goku começa finalmente a causar danos no Jiren. Apesar de ter mostrado uma habilidade muito fora do comum, Goku está usando uma técnica que leva milhares de anos para que um deus da destruição consiga dominar, e por causa disso ele acaba se descontrolando. O seu novo poder acaba e ele perde um instinto superior. Hit tentou usar o seu salto temporal no Jiren, mas foi facilmente superado e derrotado. Depois disso acontecem mais algumas batalhas totalmente sem graça com personagens secundários que nós nunca mais vamos ver de novo. Por fim sobram apenas o universo 7 e 11. A decisão será tomada agora de quem é apagado ou não. Esse é o topo e ele mostrou ter uma quantidade de poder absurda, sendo que ele guardou isso até agora. Ele foi capaz de superar o Frieza e o número 17 e ele fez frente até mesmo ao Vegeta Blue. Gohan e Frieza se juntaram em uma batalha contra o coelho da mesma raça do Bills, e Goku desperta o instinto superior mais uma vez. Agora a transformação está um pouco mais brilhante, e os cabelos do Goku ficaram totalmente brancos. Durante essa transformação, Goku superou o poder do Jiren e quase conseguiu vencê-lo, mas o instinto superior acabou mais uma vez. O mais interessante é que o Jiren é o único adversário do Goku até hoje que não tem nenhuma única transformação. Ele fica mais inchado e até mais musculoso, libera mais K, mas não muda de forma. Então todos os membros do universo 11 são eliminados, restando apenas o Jiren. Então Frieza número 17 e Goku unem as suas forças e o vencedor do torneio de artes marciais acaba sendo o androide número 17 que lançou o Jiré por último fora da plataforma. O vencedor pode realizar um pedido e esse desejo foi restaurar todos os universos eliminados durante o torneio do poder e assim tudo volta à normalidade. Espero que vocês tenham gostado desse resumo completo de Dragon Ball, e esse vídeo é uma homenagem ao mestre Akira que fez os nossos corações se alegrarem com essa história, que provavelmente impactou a sua geração.